Na dimensão dos demônios, te confronta épica e mortalmente a morte usando suas lâminas duplas. Inicialmente, ele consegue acompanhar seus golpes enquanto trocam ataques, mas à medida que a batalha prossegue, ela começa a evitar facilmente seus ataques, enquanto ele tenta recuperar o fôlego. Ela o zomba por causa de seu nível de poder atual. Ele investe contra ela, mas ela ativa sua arma e segura seu avanço com um poderoso corte de ar. Ele mal consegue desviar do ataque, que atinge um penhasco próximo. No entanto, Siege está esgotado e Destra percebe isso. Ela aproveita a oportunidade para encerrar a luta com um ataque rápido, não dando tempo para uma reação. Ele cai derrotado no chão, enquanto Destra fica sobre ele. Mas antes que ela possa finalizá-lo, Síria surge do nada e a afasta. A recém-chegada se transforma em um gorila rosa e começa a atacar Destra, jogando-a ainda mais para trás. Ela se recupera facilmente e se fortalece, tornando os ataques de Síria pouco eficazes. Isso cria uma abertura para Destra incapacitar facilmente o gorila. Siege assiste impotente enquanto Destra invoca magia negra em sua mão e desfere o golpe final em Síria, encerrando-a. Ela volta à sua forma humana, e Siege corre para ver se ela está bem. De repente, ela se transforma novamente em um gorila e pergunta a ele se acha bonita nessa forma, oferecendo-lhe um beijo. Isso o desperta abruptamente. Torna-se evidente que tudo foi um sonho, pois ele está cercado por seus companheiros em uma carruagem. Eles o olham estranhamente enquanto se preocupam com ele. Imediatamente, ele começa a analisar internamente o sonho e seu possível significado. É revelado que Siege é um estudante do ensino médio convocado de outro mundo, onde ele era anteriormente intimidado por ser o oposto de um Oshad. Seus colegas de classe, que o desprezavam, também foram trazidos para este mundo, mas caíram em um reino diferente, onde foram matriculados em uma escola de magia. Enquanto isso, Siege comeu o fruto da evolução, que lhe deu uma transformação física e a capacidade de aumentar suas estatísticas. Com isso, ele derrotou inimigos de alto nível e evoluiu significativamente, fazendo amigos ao longo do caminho. Após salvar um reino da perdição com uma impressionante demonstração de magia, o lendário mago Barnabas o convida para ensinar em sua academia, que acaba sendo o mesmo lugar para onde seus colegas de classe foram convocados para aprender magia. Após uma longa jornada, Barnabas avisa que estão chegando à sua academia. Todos olham para ver a grandiosa estrutura e estão animados para experimentar a próxima parte de sua jornada. Eles passam pelo portão gigante e seguem conforme o diretor explica que a escola reúne estudantes de todo o mundo para aprender magia e é uma das poucas cidades acadêmicas no mundo. O grupo passeia pelo mercado, aproveitando as vistas e os cheiros dos produtos recém-assados. Enquanto isso, na academia, os alunos convocados se sentem marginalizados pelos estudantes nativos, que os tratam como um incômodo. Eles perguntam a Kanazoki, a líder do grupo, qual será o próximo passo deles, mas ela age rapidamente, anunciando que tem a sensação de que alguém que todos eles conhecem estará chegando em breve. Ela especula se poderia ser Siashi, e suas especulações estão corretas, pois Siashi e seus companheiros acabaram de concluir seu tour pela cidade e agora estão no escritório do diretor. Barnabas os faz sentar oficialmente para esclarecer a situação. É revelado que os estudantes do outro mundo entraram na academia como substitutos para os guerreiros do infame Império do Kaiser. Embora os estudantes sejam talentosos, eles não se dão bem com os estudantes locais, o que resulta em constantes brigas entre os dois grupos. Siei não fica surpreso com seus colegas de classe, já que eles o provocaram no passado. Se a academia punir os substitutos por seu comportamento, eles não têm certeza de como o Império do Kaiser reagiria. Barnabas se volta para Siei e de repente lhe confia a missão de se tornar o salvador que manterá a academia em ordem. Ele levanta a mão em confusão, pois isso não fazia parte do acordo, mas ele aceita o desafio mesmo assim. O diretor espera que ele possa treinar alguns alunos excelentes para competir com os substitutos. Síria lhe dá algumas palavras de encorajamento, dizendo que ele é capaz de concluir a tarefa. Altria quer saber que pseudonimos eles usarão para entrar na academia. Barnabas tem um plano que espalhará todos na escola sem levantar suspeitas. Primeiramente, Síria e Lilium começarão seus estudos como estudantes. Eles vestem seus novos uniformes e Síria pergunta a Siege como eles estão. Ele e o diretor dão sua aprovação enquanto dançam de excitação no escritório. O elogio a deixa tão feliz que ela se transforma em sua forma de gorila, rasgando seu uniforme enquanto reclama. Barnabas se dirige a Altria. Ela se passará por uma professora responsável por dar palestras aos alunos sobre aventura, já que essa é sua ocupação. Ela usará um simples terno feminino para completar o visual. Barnabas começa a elogiar Altria quando ela faz uma pose e pergunta se alguém quer se juntar a ela em uma aventura, mas ela o derruba quando vê sua reação. Em seguida, ele designa Orga como o assistente de Seishi, e os dois comentam o quão fofa ela está. Altria lança Barnabas ao espaço com um empurrão mecânico enquanto os outros o saúdam. Ele rapidamente retorna ao escritório, com aparência desalinhada, e ordena que todos o sigam para um tour pela escola antes de saírem. Enquanto saem, Seishi reflete sobre sua jornada até agora, mas é interrompido por Barnabas, que decide levá-lo para a turma que ele irá liderar. Ele avisa a nova professora que os alunos da turma F são crianças problemáticas, enquanto
Enquanto continua a explicar, a porta se abre abruptamente e o arremessa contra uma parede. Beatrice está de pé na abertura e vai para a parte de trás da porta para cumprimentar o diretor. Ele não consegue responder porque agora está no mundo 2D. Barnabas volta ao normal e implora ela enquanto ela o repreende por ter ficado ausente por muito tempo, agitando-se e latindo como um cachorro. Os arquivos que ele precisa revisar estavam se acumulando e chegaram a níveis de montanha. Ela os joga na mesa e o peso do impacto deixa o diretor assustado. A senhora exige saber onde ele estava o tempo todo, mas ele explica que sua ausência foi pelo bem da academia. Beatrice testa seu amor pela escola, pedindo que ele revise prontamente os arquivos para ela, com a tarefa de ler cada documento cuidadosamente. Então ele os assina, mas sua mente fica confusa por um momento. Então ela o pune espalhando seu trabalho, tornando-o mais difícil. Enquanto o diretor reclama do que ela fez, Beatrice instrui os outros a segui-la, enquanto eles se perguntam quem ela é. Mas Ciei já está intimidado com sua assertividade e a segue como um cachorro domado. Conforme avançam pelo corredor, ele quer fazer uma pergunta, mas é muito tímido para isso. Ele até se assusta quando ela para, mas Beatrice se vira com um semblante amigável e se desculpa pelo que eles testemunharam. Ela explica que era professora da turma F e que o diretor a instruiu a ser a professora assistente da turma e ajudar Seishi em seu trabalho. Ela aponta Audrey e Lilian para suas salas de aula, que estão na mesma direção. Lilian não está feliz por sua turma não estar perto de Seishi, já que ele é seu mestre, mas ela rapidamente esquece disso quando é informada de que o refeitório fica ao lado de sua sala de aula. Seu amor pela comida leva para a aula sem mais reclamações, já que foi rebaixada como professora assistente da turma. Che está interessado em saber se ela está chateada com isso, e ele começa a ficar nervoso quando percebe que ela está segurando o arquivo com mais firmeza, temendo que ele sofra o mesmo destino que o diretor. No entanto, ela o surpreende sendo calma sobre isso e reconhece que sozinha não pode desbloquear o potencial total dos alunos. Ela acredita que os alunos não são crianças problemáticas, ela tem uma opinião positiva sobre eles. Ela mantém sua crença de que, não importa o que os outros digam sobre eles, agora ela sabe que eles têm grande talento. Sua convicção surpreende Sieji, e ela confia no julgamento do diretor, então ela espera vê-lo ensiná-los a serem bons alunos. Ele promete fazer o melhor para estar à altura dessas expectativas. Os outros comentam sobre a bondade e disposição de seu mestre em ajudar. Finalmente, eles chegam à porta da turma F, e ele pausa por um momento e se pergunta se pode ser um professor. Siria nota sua hesitação e o encoraja a entrar. Assim que ele abre a porta, uma panela cai em sua cabeça, enquanto Agnus ri de sua travessura. Ciei grimace de dor antes de se recompor rapidamente enquanto pensa nas palavras gentis de Beatrice sobre os alunos. O novo professor se encaminha calmamente para a frente da classe e se posiciona antes de olhar para eles. Para sua surpresa, a turma é composta apenas por 4 alunos. Um deles está lendo um livro, o outro tem a cabeça coberta por um urso de pelúcia gigante. Uma garota está distante da frente e Agnus está sentado com um taco de beisebol ao lado dele com o visual mais clichê de valentão escolar. Ao olhar mais de perto, ele percebe que o cara está franzindo a testa para ele, o que o intimida um pouco. Os outros apenas olham em sua direção quando ele faz um som. Ele começa a duvidar se essas crianças são realmente boas. Agnus bate o taco no chão, o que assusta seu professor. Isso faz com que os outros parem o que estão fazendo e voltem toda a atenção para Sieji, que agora está olhando aterrorizado. Ele se prepara para o pior, e o pior acontece quando todos se inclinam para sua esfera pessoal e começam a atormentá-lo com caras assustadoras. Parece que a gentileza dos alunos foi apenas uma ilusão. Enquanto isso, em uma caverna escura, Christ discute com o mago através de um orbe sobre seus planos de ressuscitar o Senhor dos Demônios. No entanto, para fazer isso, eles precisam cultivar a emoção negativa do desespero dos humanos. Como membros do culto dos demônios, eles planejam fazer isso conquistando a Academia de Magia Barbador e a história continua com a Agnus mantendo-te contra a parede e invadindo seu espaço pessoal com uma expressão de uma pessoa desequilibrada. O novo professor tenta cumprimentá-lo nervosamente, mas o delinquente não está interessado em suas saudações, apenas quer saber quem ele é. Sishi está mais preocupado com o cheiro do almoço que ele sente em sua respiração, já que está tão perto. Agnus fica mais agitado quando percebe que Sieji está olhando para ele, então ele começa a desafiá-lo, o que faz com que ele comece a chorar enquanto repensa em assumir a turma. O delinquente continua pressionando Che, mas sua atitude muda completamente quando Beatrice chama seu nome. Ela começa a encará-lo, e uma expressão de temor se espalha por seu rosto, fazendo com que ele se transforme em um aluno bem comportado enquanto corre para bajulá-la. No entanto, ela o acerta com seu livro, e o impacto da pancada faz com que os outros segurem suas cabeças como se fossem eles que foram atingidos. Ele se levanta quase chorando, reclamando da dureza do ataque. Beatrice interrompe para alertá-lo de que a pessoa com quem ele estava prestes a brigar é o novo professor responsável pela turma. Agnus fica surpreso com essa revelação, mas continua tentando desrespeitar Che. No entanto, o delinquente é recebido com um tapa digno de um Oscar de Beatrice, que o faz girar como uma bailarina até cair em sua cadeira, desacordado por um momento.
Baird classifica o tapa como perfeito. Nota 10. Beatrice pede à classe que fique quieta enquanto ela apresenta oficialmente Siege e informa que ele assumirá o controle da turma. Oliga será sua assistente. Sem medo de intimidar, Siege faz sua introdução e confessa que tem mais ou menos a mesma idade que eles, mas fará o possível para ensinar tudo o que puder na esperança de que todos possam se dar bem. Oliga também faz uma breve e doce introdução. Baird parece adorar suas orelhas de gato. Beatrice também informa a classe que Síria se juntará a eles como o mais novo membro. Agnos imediatamente se submete a ela e expressa seu amor com olhos brilhando. Ele a convida para sair, mas seu ex-professor ordena que fique quieto. Ela instrui os alunos a se apresentarem a Sishi. Agnos é o primeiro, mas a essa altura todos já o conhecem bem. Ele acrescenta que seu recorde de lutas é de 999 vitórias e 0 derrotas com seu taco bootleg nega. Ele revela que ganhou o apelido de o Pompador Terrível do Inferno. Ninguém fica impressionado, exceto Síria, que aplaude maravilhada. Ela se oferece para ir a seguir e ela se transforma em sua forma de gorila, o que simplesmente aterroriza os alunos. Cie e Oliga empurram para fora da sala, enquanto explicam nervosamente que é apenas um truque. Brody se apresenta em seguida e revela que é um príncipe do Império do Kaiser. Ele começa a provocar Agnos, afirmando que, mesmo estando na mesma classe, eles não estão no mesmo nível. O delinquente fica ofendido e quer levar a briga para fora. O príncipe está feliz em acomodar seu pedido, mas Beatrice interrompe as palhaçadas com um arremesso bem colocado de seu caderno, que fica preso no chão. Os dois rapidamente voltam para seus lugares, temendo por suas vidas. Ellen faz sua apresentação de maneira pomposa, apenas fornecendo seu nome. Isso deixa Siege envergonhado, pois ele acha que ela é meio fofa. Por último, mas não menos importante, está Beard Lutra, que se comunica por meio de sinais que ele escreve. Enquanto isso, nos corredores da escola, Karen faz pose segurando a cabeça porque seus sentidos estão lhe dizendo que Cie está na escola. Ela cheira e percebe o cheiro de seu alvo, então ela corre naquela direção, mas esbarra em Cito. Ambos sentam-se no chão, e ela alerta que sentiu um cheiro nostálgico que a fez se apressar. Cito também fica animado quando ela diz que pertence a Sishi. Ambos ficam felizes com a ideia de finalmente vê-lo novamente. Cedo também corre para procurá-lo. De volta à turma F, Beatrice devolve a eles o último teste de herbologia. Agnos tirou 0 porque tentou responder as perguntas como um homem macho, afirmando que todos os problemas deveriam ser resolvidos com espírito. Brody tirou 90 e não se abala, pois é o esperado dele. Mas CHE fica chocado ao ver que Baird tirou 95%, dada a sua aparência. Os três garotos na sala começam a discutir sobre suas notas, o que Beatrice resolve com um simples fechamento de seu livro. Com eles agora em fila, ela chama a nota perfeita de Ellen, mas ela não parece muito impressionada consigo mesma. Síria elogia por trás de sua forma de gorila. Siege e Oliga retiram rapidamente da sala, enquanto os outros olham confusos, perguntando-se se tal transformação é possível. Enquanto isso, do lado de fora, Sishi implora a Síria para parar com a transformação repentina em gorila porque os outros ainda não estão acostumados com isso. Ela afirma que entende, mas ele não tem tanta certeza. Ele lidera o caminho de volta para a sala de aula e esbarra acidentalmente em Beatrice. Ela sugere que Cie observe as habilidades práticas dos 4 alunos como uma lição especial. Ele se certifica de que ela quer dizer treinamento de combate real, ao que ela confirma. Ela sente que seria melhor para ele entender a força de cada aluno para poder orientá-los da melhor forma. O novo professor concorda com esse ponto, e todos se dirigem para a área de treinamento. Os 4 estão curiosos para saber exatamente quem Siege é, então perguntam a Síria, já que ela é amigável com o professor. Ela revela sua verdadeira identidade como esposa de Sishi, o que os deixa chocados. Eles perguntam sobre a relação de Oliga com ele, e ela revela que é sua irmã mais nova. Ela continua alertando que eles não são os únicos 3, também vieram com a namorada de Siege e sua serva, o que os faz recuar ainda mais chocados. Agnos sai correndo chorando de ciúmes agora que sabem sobre o relacionamento deles. Ellen quer saber se Siege é forte, ao que ela confirma. Enquanto isso, os tutores foram convocados pelo diretor para obter a primeira impressão de Siege da turma como alunos. Ele sente que eles são mais únicos do que crianças problema, então está aliviado. Oliga também acha divertido estar com eles. Barnabas os informa que a turma F é um pouco diferente das outras turmas e que o resto da academia os chama de corpo dos desistentes. Beatrice continua explicando que todos eles estão lidando com um grande problema. Enquanto isso, na sala de treinamento, Brody se pergunta por que eles são os únicos lá, mas Ellen prefere assim. Os outros se preparam para a ação. Os estudantes pretendem mostrar ao novo professor do que são feitos quando Teobaldo e sua turma também chegam. Ele começa a insultá-los, dizendo que nem deveriam estar no mesmo terreno que ele ou respirando o mesmo ar. Brody chama Teobaldo, revelando que ele é seu irmão mais velho, mas Teobaldo se refere a Brody como um tolo. Ele também acrescenta que a turma de Brody é perfeita para um fracasso como ele. Agnos já teve o suficiente dos insultos e decide confrontá-lo, mas Brody diz para ele parar. O Pompador Terrível do Inferno explica que não vai
vai ficar quieto enquanto é insultado dessa forma. Justo quando ele está prestes a agir, Beard o agarra por trás enquanto ele grita para ser solto. Theobald adoraria mostrar a diferença entre a classe S e os desistentes. Ele explica a Síria que a classe S é a melhor classe da academia. O irmão mais velho começa a se gabar de que será o próximo imperador do Império do Kaiser e desafia qualquer um a desafiá-lo. Finalmente, ele presta atenção a Síria e fica encantado por sua beleza. Ele se aproxima dela e pergunta seu nome, dizendo a ela para se alegrar, porque ele quer que ela seja sua mulher. Ela recusa e o alerta de que já está com Siachi. O príncipe herdeiro não consegue acreditar no que está ouvindo e pergunta novamente. Ela reafirma e até confessa seu amor por Siachi. Theobald fica perplexo porque não consegue imaginar alguém melhor do que ele. Ele fica ali confuso enquanto seus capangas assistem de boca aberta. Ela triplica a aposta, alertando Theobald de que Siachi é muito mais legal e possivelmente mais forte do que ele. Agnus ri da forma espetacular como acabou de ser rejeitado, o que deixa Theobald irritado. No entanto, ele decide dar a Síria uma última chance de considerar, mas ela coloca o último prego no caixão e o rejeita mais uma vez. O príncipe herdeiro tenta manter a pose e afirma que vai deixá-los em paz. Ele adverte Agnus, que começa a provocar dizendo que vai destruí-los na próxima competição de classe. Agnus também pede para Beard soltá-lo, já que os estudantes da classe S estão na liderança, então ele cai repentinamente no chão antes de sair completamente da sala de treinamento. CH entra, e assim que passam um pelo outro, Síria o chama, fazendo o príncipe herdeiro encará-lo instantaneamente. Ele para por um momento para olhar melhor o homem que foi descrito como melhor do que ele, com o rosto de seu rival impresso em sua mente, finalmente saindo com um sorriso convencido no rosto. Enquanto isso, Siege está alheio ao perigo iminente instigado por Síria. Ele se desculpa com a turma por chegar tarde devido à reunião improvisada organizada pelo diretor. Pela expressão em seus rostos e pela tensão no ar, Beatrice suspeita que algo aconteceu, então ela pergunta a eles, mas eles a tranquilizam dizendo que está tudo bem. Eles estão ansiosos para começar a lição especial, então Beatrice deixa o restante da lição para Siachi conduzir. Ele casualmente os alerta de que não usará magia, para que eles não precisem se preocupar. Agnus se prepara para se anunciar como o primeiro oponente, mas ele interrompe e se coloca à frente. Ele tenta reclamar, mas ela o coloca em seu lugar com um olhar, forçando o pompador terrível do inferno a recuar nervosamente. Ela ri enquanto avança para enfrentá-lo, sentindo-se ofendida porque o novo professor está subestimando eles, recusando-se a usar sua magia. No entanto, ele tenta explicar que ela está interpretando a situação de forma errada. Ela revela que, na verdade, são eles que estão avaliando suas habilidades. Ele empega sua postura com as duas lâminas e começa a atacar Siege com uma combinação de chutes e golpes com suas adagas, mas o novo professor os repele como se fossem mosquitos. Ele retalia e sugerem que os três restantes lutem contra o professor ao mesmo tempo. O pompador terrível do inferno fica um pouco incomodado com essa ideia, mas Siei alerta que não se importa. Brod implora para que ele lhes dê algum tempo enquanto os três se reúnem para formular um plano. O jovem professor observa enquanto eles discutem entre si. Pelas aparências, ele não acredita que eles se deem muito bem e se pergunta se podem lutar como grupo. As discussões chegam ao fim quando eles avançam, prontos para enfrentá-lo. Agnus promete vingar Ellen por aquele agarro acidental, enquanto se aproxima dele. Siei o afasta e percebe que os outros dois o cercaram. Aldon ataca primeiro com seu taco, que parece um cotonete sujo, que ele balança descontroladamente, mas o professor novato facilmente desvia. Antes que ele possa se esquivar completamente, Beard parte para cima com um soco poderoso, forçando-te a invocar suas espadas para se defender. Os três continuam seus ataques implacáveis e investem ao mesmo tempo. Siachi consegue segurar os dois primeiros ataques com as mãos e para a lâmina de Brod com os dentes. Com todos os três por perto, ele pula no ar e cria uma plataforma de lançamento mágica. Em seguida, ele desce com um ataque enquanto os estudantes assistem impotentes. O impacto do golpe cria uma gigantesca onda de choque que abala todo o prédio, e até o diretor sente isso de seu escritório, perguntando-se o que está acontecendo. O resultado do ataque é visível, já que os três estão caídos e desacordados. Síria e Oliga correm até Siei para parabenizá-lo por sua vitória. No entanto, suas celebrações são interrompidas quando Aldon começa a chorar e socar o chão frustrado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele comenta como eles continuarão sendo rotulados como retardatários se não conseguirem usar magia. Ele acredita que, se tivessem a habilidade de usar magia, as coisas não seriam como estão agora e talvez teriam vencido essa luta. Suas palavras emocionais ressoam com seus colegas de classe, que também começam a ficar emocionados. Siachi usa sua habilidade Wold Eye e fica surpreso ao ver algumas correntes invisíveis enroladas nos estudantes da turma F. O sistema detecta isso como uma reação à resistência mágica, explicando que é quando um indivíduo não pode usar magia por algum motivo. Ele olha para Beatrice, pois isso confirma o que ela lhe disse anteriormente sobre eles. Eles se tornaram objeto de zombaria entre os estudantes que têm magia. Ele pensa sobre o quão desesperançados devem se sentir em relação ao futuro e o quão difícil e doloroso deve ser
ser para eles frequentar uma escola especializada em magia e não poder usá-la. Essa ideia o faz chorar, porque ele também foi alvo de zombarias na escola quando estava em seu mundo, mas foi salvo pelas pessoas que conheceu quando veio para este mundo. Ele quer fazer o mesmo pelos alunos. CIE enxuga o rosto e os alerta de que vai ajudá-los. Agnus lhe diz que é impossível, mas o professor novato tem certeza de que pode provar que os alunos da turma F podem usar magia. Beatrice olha para ele com esperança enquanto ele começa o processo de quebrar as correntes causadas pela reação à resistência mágica, o que desbloqueará seu poder oculto. Os alunos se alinham e observam apreensivamente para ver se vai funcionar. O sistema ativa a habilidade que permitirá que ele realize o feito, mas faz um comentário sarcástico sobre ele estar escolhendo o caminho mais fácil. O poder começa a se acumular dentro deles, e eles sentem uma sensação quente vindo de dentro. Ele atinge o máximo, permitindo que eles quebrem as correntes. Ellen é a primeira a mostrar suas habilidades ativando seu poder do fogo com um pequeno espetáculo. Ela fica fascinada por sua habilidade, assim como Agnus, que a elogia. Baird também carrega seus punhos, causando uma onda de choque antes de bater no chão, fazendo rochas jorrarem do chão, indicando que ele possui magia baseada na terra. Brod acredita que ele também pode usar magia e que seu elemento é a água, com a ajuda do príncipe que o encoraja a tentar. O príncipe começa a cantar e dançar antes de ativar sua magia, parecendo que nada acontece por um momento antes que água jorre por cima dele, deixando todos confusos. Quando o chuveiro termina, ele fica animado por poder usar magia, e todos tentam depois dele. Adam também tenta, mas antes de começar, Baird informa ele que ele também tem afinidade com a magia de fogo. Agnus fica curioso sobre como Baird sabe disso, então ele levanta o dedo e gera um pouco de fogo, ficando animado, mas esquecendo de seu topete e o colocando em chamas. CIE entra em pânico um pouco e aponta isso para ele. Beatrice fica nos bastidores, também preocupada. Enquanto isso, Ciri e Oliga assistem entusiasmados a todas as coisas maravilhosas acontecendo. Agnus está ocupado absorvendo os elogios para prestar atenção em seu cabelo queimando. Ele só percebe quando seu professor aponta isso novamente. O valentão corre de um lado para outro gritando sobre como está quente. Brod o ajuda lançando um feitiço de água, que instantaneamente apaga o fogo, mas o deixa encharcado. Ellen começa a rir das travessuras deles, o que surpreende todos, pois ela é normalmente muito reservada. Todos se juntam a ela, chorando de alegria e pulando de felicidade porque agora conseguem usar magia. Beatrice os observa enquanto discutem felizes essa reviravolta nos acontecimentos. Ela acha que deve estar sonhando. A atitude de Agnus muda completamente em relação a Siege, enquanto ele corre para perguntar se pode chamá-lo de irmão a partir de agora. O professor novato apenas os informa que tudo o que ele fez foi desbloquear seu poder oculto. Todos o agradecem e começam a tratá-lo com o respeito que ele merece. Brod fala em nome de seus colegas de classe, dizendo que vão praticar mais e tentar dominar sua magia. Agnus está apenas feliz porque eles nunca mais permitirão que os chamem de retardatários da turma F. Síria fica feliz por seu marido, já que ele se apresentou como professor. Ele fica um pouco tímido com a apreciação que está recebendo e pede ao valentão que pare de chamá-lo de irmão. Enquanto isso, Autry está sentada em um dos espaços externos da escola, reclamando da carga de trabalho dos professores. Ela leu tanto que está começando a sentir sono. Karen, também do outro mundo, surge do nada e começa a cheirá-la, o que a deixa desconfortável. Desde que Siege chegou à escola, ela o está procurando e agora está rastreando seu cheiro, pois Autry esteve com Siachi e seu cheiro está nela. O trabalho de detetive nasal de Karen se torna demais, então ela empurra e foge para outro lugar. Síria explora a cidade e aproveita seu restaurante favorito, gostando tanto da comida que quando ela fala, luz sai de sua boca. Karen segue o rastro de Siachi até Síria e começa a cheirá-la também, o que a deixa um pouco irritada, mas ela continua comendo sua comida. Karen fica chateada quando sente o cheiro dele nela também. Neste ponto, Síria já teve o suficiente e quer saber quem ela é. Mais tarde, todos se reúnem para comer no refeitório, onde há uma variedade de comidas deliciosas para escolher. Enquanto todos conversam entre si, Karen passa por Siachi e vê a parte de trás de sua cabeça, o que a faz pausar. Ela chama pelo nome dele, e ele se vira, ficando surpreso ao vê-la. Síria e Autry a reconhecem e reclamam de seu excessivo cheiro. Os dois travam olhares por um momento antes de ela correr até ele. Todos os outros estão confusos sobre como eles se conhecem. Enquanto isso, Anguria e Demilos da seita demoníaca finalmente chegaram à escola e seguem em frente até pararem logo antes do portão. Eles percebem que há uma barreira mágica que cerca toda a escola. Anguria lança um feitiço na barreira para testá-la, o que chama a atenção dos guardas. Eles correm para descobrir o que ela está fazendo e começam a repreendê-la. No entanto, Anguria lança um feitiço que o silencia e permite que ela controle os guardas. Ela pede educadamente que eles abram o portão para eles, pois tem algo importante a fazer. Um dos guardas tenta gritar para seu colega para entender o que está acontecendo, mas é tarde demais, pois ela lança o mesmo feitiço nele. Demilos comenta sobre como a habilidade dela é útil. Os guardas corrompidos abrem as portas para eles entrarem na escola sem oposição. Enquanto
Enquanto isso, todos dentro da escola estão completamente alheios ao perigo que acaba de entrar. Os dois riem enquanto a porta gigante se fecha atrás deles. Karen derruba Che com um choque e o abraça como se ele fosse seu amante há muito perdido. Os outros estudantes assistem atonitos ao show de afeto público. O grupo principal de Siege fica lá olhando como as coisas vão se desenrolar, mas Altria não está tão calma com toda a situação, pois a cor saiu de seu corpo. Vendo seu homem sendo manuseado daquela forma, a raiva consome quando ela pede a Che que explique a situação, já que ele a tem a ela e a Síria como suas interesse romântico. Ele tenta se justificar, mas ela não lhe dá chance e começa a atacá-lo por ser infiel. Ele promete que é um mal-entendido, mas a surra só termina quando Beatriz intervém, gritando para ela parar. Neste ponto, Siachi parece ter sido espancado por Mayweather e Mike Tyson por tentar proteger a honra de sua namorada. Karen está apenas feliz por ele estar bem, mesmo que ele pareça machucado por todo o lado. Beatriz começa a repreender Altria por lutar no terreno da escola, pois isso vai contra as regras, e a adverte para não fazer isso novamente. Enquanto isso, Karen começa a cheirar Siachi novamente e ao perceber que ele tem outros pecados em seu corpo, ela confronta as mulheres sobre por que elas têm seu pecado nelas. Karen exige uma explicação sobre toda essa situação, caso contrário, ela agirá. As meninas são transportadas para células em um local parecido com Dragon Ball Z, onde se energizam como Sirius enquanto lutam para ver quem tem o relacionamento mais próximo com Seishi. Karen revela que cresceu com o homem principal e eram amigos de infância. Os outros também mencionam sua relação com ele, mas Síria vence quando é revelado que ela é sua parceira mais poderosa. Seu ataque se prova muito forte e nocauteia Karen. Eles se encontram de volta na cafeteria da escola enquanto ela está derrotada. Seishi corre para verificar se ela está bem. Karen está feliz por estar nos braços dele e sugere que ela seja levada à enfermaria depois de ser tratada. Todos eles se sentam ao redor da mesa para uma discussão mais civilizada. Síria quer saber se ela também ama Seishi. Ela cora enquanto deixa claro que são apenas amigos. Altria comenta que não havia necessidade de lutar, e todos concordam que gostam de Seishi à sua maneira única. Ouvir isso deixa Karen um pouco ciumenta, mas ela se acalma de repente e os alerta de que ela já foi ajudada por Seishi. Ela costumava ser intimidada quando era criança por parecer durona e arrogante. Um dia, alguns meninos a atacaram, e Seishi a defendeu, mas a atenção dos valentões se voltou para ele enquanto o espancavam, e Karen assistiu impotente. Depois da surra, eles se sentam nos balanços, e ela agradece a ele pela ajuda e se pergunta por que ele fez isso. O jovem Seishi alerta de que seus pais o criaram para sempre ajudar quem precisa e também a deixa saber que ela parece bem do jeito que é, o que a deixou feliz. Mais tarde, ela ouviu que durante aquele período, Seishi perdeu seus pais em um acidente, o que a surpreendeu, pois ele ainda conseguia sorrir. Mas durante seus anos de ensino médio, as coisas mudaram, e ele começou a ser intimidado. Muitas coisas aconteceram com ele, mas ela não pôde ajudá-lo, nem mesmo chamá-lo, porque a culpa dominou sua mente. De volta ao presente, Seishi se desculpa com seu grupo e revela que ele e Karen vêm de outro mundo. Ele afirma que não é tão bom quanto eles pensam e se transforma em sua aparência natural. Todos ficam chocados ao ver um cara baixo e gordo, e ele não consegue fazer contato visual de vergonha. Seishi os leva para um dos pátios da escola para continuar a revelação. Ele se descreve como gordo, baixo e feio, e acrescenta que tem um mau cheiro. Sua aparência melhorada se deve ao fato de ter comido o fruto da evolução. Altria pede a ele para diminuir o ritmo, pois eles estão lutando para processar as revelações constantes. Karen começa a se sentir culpada ao assistir à confissão dele e se desculpa com Seishi por não ter mantido o segredo. Ele não vê isso como um grande problema, pois teria que revelar mais cedo ou mais tarde. A versão de si mesmo que eles têm visto não é sua verdadeira essência. Ele se desculpa novamente por ter escondido isso deles por tanto tempo. Síria pede a ele que a olhe e deixa claro que seu núcleo ainda é o mesmo, independentemente de sua aparência. Ela prova isso se transformando em sua forma de King Kong, afirmando que, embora sua aparência tenha mudado, ela ainda é Síria, então ela gosta dele pelo que ele é, e não por sua aparência. Altria também menciona que era conhecida como a Flagelo, mas ele ainda a aceitou. Oregon também se manifesta, dizendo que era uma assassina com muito sangue nas mãos, mas Seishi a viu além disso e segurou sua mão, então ela não pode virar as costas para ele. Suas palavras gentis o fazem chorar. Lilian também o alerta de que ela também não se importa com a revelação, o que prova que todos se importam com ele, então ele deve acreditar em si mesmo. Ele agradece a todos pelas palavras gentis, e Karen assiste emocionada, e ela admira a beleza do relacionamento deles, sentindo que não precisa mais se preocupar com Seishi, já que ele está cercado por pessoas tão boas. Ele a vê como parte do grupo agora, mas ela acha que seria melhor se eles não tivessem mais nenhum relacionamento. Isso o confunde, e ele pergunta por quê. Ela explica que foram enviados para a escola pelo Império Kaiser e estão em uma situação em que podem ser atacados a qualquer momento. Portanto, ela não quer que ele se envolva, pois, se alguns dos estudantes de seu mundo descobrirem sua identidade e espalharem rumores, ele também poderia se tornar um alvo. Mesmo que Che seja agora forte, ela
ela não quer arrastá-lo para um mundo violento. Ela se aproxima para deixá-lo saber que desta vez é sua vez de protegê-lo. Ela está feliz em vê-lo indo bem neste mundo, mas quando se vira para se despedir dele, percebe a pulseira em seu pulso e tem um flashback instantâneo de quando foi forçada a trabalhar para um rei maligno. Ela imediatamente se agarra a Seishi com medo, e ele percebe e pergunta o que está errado. Ela aponta para a pulseira de Karen, enquanto está em um estado angustiado. Ele instantaneamente a reconhece também e corre rapidamente para Karen para descobrir de onde ela a conseguiu. Ela revela que todos os estudantes de seu mundo que chegaram ao Império Kaiser receberam uma quando chegaram. Eles lhes disseram que isso aumentaria seus poderes. Che usa sua habilidade de detecção para examinar a pulseira de perto, e é como ele temia, é uma pulseira de filiação. A raiva começa a crescer dentro dele, o que reage com o fruto da evolução também dentro dele, liberando uma aura sombria ao seu redor, enquanto ele é enviado para um mundo interior onde sua sombra se projeta para frente, mas há uma entidade de um olho dentro dela. A criatura se manifesta e fica diante dele e se aproxima com seu olho aberto, uma luz vermelha brilhante irradia dele, causando marcas no rosto de Seishi e seus olhos também se tornam vermelhos. Ele solta um grito poderoso que atinge a cabeça das garotas. A pressão do grito quebra a pulseira, e Karen desmaia no chão. Os gritos continuam, assim como a aura sinistra, enquanto eles o chamam. As ondas de choque se espalham pela escola, derrubando todos os alunos que vieram de outro mundo. Suas pulseiras também se quebram, e os alunos do treinamento da classe F param, segurando a cabeça com dor, sem entender o que está acontecendo. O diretor Barnabas para o que está fazendo e imediatamente reconhece o que tudo isso significa, comentando que algo finalmente aconteceu. Anglia e Temiolo têm sua pausa para o café pré-ataque, interrompida quando sentem o poder se espalhando pelo mundo inteiro, e os principais jogadores percebem isso. De volta ao mundo interno, Chi fica lá enquanto a sombra sinistra cresce, preparando-se para devorá-lo. O chamado de Sirius o tira desse estado, permitindo que ele dê um passo para trás antes de ser engolido. No mundo real, ele cai de volta à consciência, e seu grupo corre até ele para perguntar se ele está bem, abraçando-o. Ele se desculpa por fazê-los se preocupar antes de correr para verificar Karen. Ela o alerta de que, embora tenha perdido a consciência, agora se sente muito bem. O grupo finalmente revela a ela que os estudantes que usavam as pulseiras estavam todos sendo controlados pelo Império Kaiser. Che está apenas feliz por a pulseira ainda não ter recebido nenhuma ordem. Karen se pergunta por que eles teriam uma pulseira que faz isso. O diretor vem alertá-los de que os reinos do Vento Belgi e do Reino Mágico desejam fazer uma aliança. Isso preocupa o Império Kaiser, que planeja conquistar o mundo, então eles querem impedir a formação da aliança. Ele suspeita que eles queiram controlar os guerreiros para destruir um ou ambos os reinos. Ele comenta o quanto é bom que as pulseiras dos alunos tenham sido destruídas e agradece a Seishi, que responde de maneira um tanto desconfortável. Quando o diretor sai, ele os alerta para não contar a nenhum dos outros alunos. Karen começa a ficar preocupada com o que o diretor acabou de revelar, mas Seishi a tranquiliza, dizendo que a protegerá, não importa o que aconteça. O grupo retorna ao interior para jantar. Karen chama Chi e expressa seu desejo de se juntar à equipe dele como sua irmã mais velha, mas ele está um pouco relutante com relação a ela assumir esse papel. Outro estudante de seu mundo chamado Cito se esconde atrás de uma parede e ouve tudo o que foi revelado. Ela é amigável com Chi, então está feliz por tê-lo encontrado durante aquele intervalo. Anglia e Temiolo discutem o grande aumento de poder que acabaram de sentir, mas são interrompidos quando Hélio, o mago do Império Kaiser, se comunica através do café deles. Eles acham isso nojento, mas ele ignora suas reclamações para alertá-los de que as pulseiras de afiliação foram destruídas. O mago está um pouco irritado com a falta de preocupação deles, pois investiram muitos recursos no treinamento dos alunos para que pudessem ajudar durante o ataque à escola. As emoções negativas extras criadas por eles poderiam tê-los ajudado a ressuscitar o Lorde Demoníaco mais rapidamente, mas os dois não estão preocupados. Eles alertam Hélio que planejam lançar seu ataque depois de terminarem seu almoço atrasado, o que só deixa o mago mais furioso. No entanto, ele esquece suas reclamações para discutir o aumento de energia, revelando que, seja lá o que for, a energia sombria do Lorde Demoníaco aumentou por causa disso. Ele está confiante de que o Lorde Demoníaco renascerá em breve. Ele começa a tagarelar, então Timilos o desconecta mexendo vigorosamente o café. Ele continua a beber, mas percebe que agora tem um gosto ruim. Enquanto isso, em outra dimensão, um olho gigante aparece no céu enquanto um relâmpago atinge. Seishi encerra o ensino do dia com alguns anúncios e alerta os alunos de que a luta da classe começará na semana seguinte. Agnus está ansioso para entrar e deixa claro que está pronto para lutar agora. Desde que desbloquearam seus poderes, eles têm trabalhado muito com um objetivo em mente. O terrível pompador do inferno começa a ficar agitado quando pensa em como Teobaldo e sua equipe da classe S olham para eles com desdém. Agnus se levanta e professa em voz alta seu desejo de derrotar os arrogantes elitistas em seu próximo confronto. Seishi tenta acalmá-lo um pouco, informando-o para se acalmar. Brod pede que o jovem tutor lhes dê mais treinamento após a escola. Ele entende o entusiasmo deles, agora que todos podem usar magia, mas aconselha
aconselha que não se esforcem demais. Ellen também sente o mesmo que Agnos e está determinada a não perder para os valentões deles. Seishi percebe que ela está tremendo de raiva, como uma máquina de lavar com defeito, pensando em Theobald. Beatrice pede a Seishi para ver se ele mudou de ideia. Ele analisa a situação e concorda com a lição extra depois de sentir a energia na sala. Enquanto isso, na cidade, Anglia e Temiolos ainda estão descontraídos quanto a começar seu ataque à escola, enquanto comem sobremesa em seu novo restaurante favorito. Eles tentam justificar sua inatividade, dizendo que não podem lutar com o estômago vazio. Anglia pede a conta, mas Temiolos interrompe e faz um pedido de mais comida. De volta à escola, a classe F se move para a área de treinamento de combate, onde enfrentam Seishi, pronto para lutar. Barre inicia o ataque quando soca o chão com sua magia da terra. A energia viaja pelo chão e irrompe, segurando seu tutor no lugar. Os outros três seguem com ataques simultâneos de fogo e gelo à distância que voam em direção a Seishi. Ele se prepara para lançar um feitiço defensivo, mas algo bloqueia sua tentativa, fazendo com que ele se torne pichelado por um momento. Ele é forçado a bloquear de outras maneiras, mas ainda recebe seus ataques com facilidade. O aluno fica um pouco desanimado por não conseguir derrotá-lo e começa a reclamar entre eles. Seishi olha para a mão, confuso com o que acabou de acontecer, lembrando que a mesma coisa aconteceu quando ele deslocou Ellen em uma situação semelhante. Sua atenção é trazida de volta para a classe quando Beatrice comenta sobre o rápido progresso dos alunos. O jovem professor concorda com sua afirmação e os alerta de que, se continuarem trabalhando duro, um dia derrotarão a classe S. Agnos tenta esconder sua felicidade com suas palavras de encorajamento, mas é óbvio para todos, e todos riem dele. O momento feliz da classe é interrompido por Theobald e seus capangas, que começam seus insultos habituais e até jogam sombra sobre Seishi. A classe F ignora seus insultos, e Agnos apenas leva isso como espionagem sobre o medo de perder. O príncipe herdeiro diz o quão pouco ele se importa com eles, explicando que está lá apenas para treinar e faz alguns comentários desrespeitosos. Isso enfurece Ellen, que rapidamente saca suas lâminas pronta para atacá-lo. Theobald percebe que ela é do Império Bausha, com base em suas adagas, e faz um comentário político sobre como a família dele um dia governará o fraco país dela. Sua declaração a leva ao limite, e ela se lança para atacá-lo, mas a cabeça de urso a segura. Brad se aproxima para confrontar seu irmão mais velho sobre suas afirmações, informando-o de que é impossível governar uma nação apenas pela força. Ele deixa claro que Che não desistiu dele, e a menção do nome de Che desperta a atenção, pois foi o nome que Síria mencionou como seu amante ao rejeitar os avanços de Theobald. O príncipe herdeiro está interessado em lutar contra Che para ver se ele é mais poderoso do que ele, mas o professor está mais confuso com a situação. Sangue bloqueia seu irmão, informando-o de que a classe F é oponente deles e não como seu professor. Ele promete mostrar sua determinação na próxima luta. Theobald acha isso engraçado e decide sair com seus capangas. Ele impede a Che para torná-los mais fortes, chamando-o de seu professor pela primeira vez. Todos ficam chocados com isso, e ela fica um pouco envergonhada, mas ele a tranquiliza, dizendo que fará o melhor para prepará-los nos próximos dias. Siege o submete a um treinamento rigoroso, combinando exercícios de condicionamento com exercícios de artes marciais, entre outros métodos pouco convencionais. Seu campo de treinamento termina no dia anterior à sua luta de classe. Naquela noite, eles tomam um banho relaxante para ajudar na recuperação. Barre entra e interrompe a conversa dos outros dois, e Agnos fica surpreso por ele ainda usar a cabeça de urso no banho. Brad revela os rumores que circulam, de que ele está escondendo um rosto bonito sob a cabeça de urso. Isso surpreende Agnos, porque ele achava que Barre parecia um urso sob a cabeça de urso. A conversa deles termina quando seu professor se junta a eles. Enquanto isso, no banho das garotas, Ellen tem uma conversa sincera com Beatrice enquanto esfrega suas costas. No dia seguinte, Anglia e Temílos ainda estão na cidade e parecem ter esquecido sua razão de infiltrar-se no terreno da escola, pois agora estão em uma loja experimentando roupas e fazendo compras. Temílos reclama que ela está comprando muitos itens, e de repente sua divertida viagem é interrompida quando Destra aparece diante delas. Seus sorrisos se transformam em terror quando ela pergunta a opinião delas sobre qual sobremesa é a melhor para comer. Elas perguntam o motivo de sua presença, mas ela ignora a pergunta e se dirige a Temílos com a mão emanando magia negra, colocando-a sobre ele enquanto lembra a eles que é hora de trabalhar e os adverte das consequências fatais se estiverem constantemente perdendo tempo. A dupla entendeu a mensagem clara e se despede alegremente antes de desaparecer. Eles se preparam rapidamente para agir durante esse intervalo. Enquanto isso, os estudantes da academia se reúnem na área em estilo coliseu, animados para as lutas de classe. Os professores estão um pouco mais reservados, esperando o início do evento. O diretor Barnabas fica no centro da área de luta e oficialmente abre o evento. O teto do auditório desaparece, revelando o céu claro, e fogos de artifício são disparados para comemorar a abertura. A primeira luta é entre a classe S e a classe F, e ambos os times se alinham enquanto o diretor explica as regras de engajamento. A equipe perde a luta se todos os membros forem derrotados, independentemente do resultado da
da batalha. Beatrice nota a ausência de Seishi e se preocupa com seu paradeiro. Descobre-se que ele está com o estômago ruim e tenta sair do banheiro, mas seu estômago rompe e o faz voltar. Lilian deu a ele comida duvidosa no dia anterior. Ciri e Oliga esperam do lado de fora do banheiro, dizendo a ele que a luta está prestes a começar. Enquanto isso, o diretor ordena que os primeiros combatentes se apresentem, e Theobald sai arrogantemente e afirma que pode derrotar toda a classe sozinho. Seu irmão mais novo se apresenta como seu oponente. Agnus verifica o estado de Brody e tenta minimizar sua preocupação por seu colega de classe, justo quando o diretor sinaliza para eles começarem. De repente, alguns anéis mágicos voam e aprisionam o veterano, mas ele parece confortável mesmo sendo apertado. Agnus o chama de estranho quando percebe que ele não está incomodado com a alta tensão que os anéis estão colocando em seu corpo. Suas reclamações são interrompidas quando um selo mágico gigante aparece acima do teto aberto e dispara uma luz na área de luta. Anglia e Timilos chegam quando a luz desaparece e se apresentam como apóstolos do culto demoníaco. Sua filiação chama a atenção de Barnabas, e pouco depois o céu exposto fica vermelho à medida que um olho maligno aparece, o que faz os estudantes começarem a entrar em pânico. Timilos ordena que fiquem quietos enquanto Anglia os alerta de que todos estão prestes a encontrar seu criador. Os intrusos continuam explicando que todos serão usados como oferendas para o Lorde Demoníaco antes que eles possam reagir. Timilos ergue uma barreira de luz que prende os estudantes em suas sessões. Alguns alunos tentam destruir a barreira disparando sua magia, mas ela absorve seus ataques e os devolve, evaporando os estudantes. Ver isso só faz os outros entrarem em desespero, gritando por ajuda. Beatrice tenta acalmá-los enquanto os intrusos ficam lá admirando seu trabalho, planejando extrair o máximo de desespero de suas vítimas antes de acabar com eles. Theobald e seus capangas confrontam seus atacantes, pois eles na classe F são os únicos capazes de enfrentá-los. O príncipe herdeiro dispara confiantemente um feitiço de relâmpago nos intrusos, mas Anglia facilmente desvia o ataque com um dedo e o devolve a ele, quase acertando os estudantes. Eles desviam o olhar por um instante e os membros do culto desaparecem de sua vista. Anglia revela sua localização quando emerge atrás deles e, com um toque, transforma os capangas do príncipe em seus próprios seguidores, indicado pelas máscaras brancas que todos agora usam. Ela ordena a seus novos servos que ataquem Theobald, o que fazem simultaneamente. Ele bloqueia seu ataque conforme pergunta o que eles estão fazendo. Nesse ponto, Timilos sai casualmente da área e explica que sua parceira pode controlar qualquer pessoa que ela toque à vontade. Theobald fica sobrecarregado pelos ataques constantes, e, assim que eles se preparam para acabar com ele, Brett chama antes de derrubar seu irmão para longe. O príncipe herdeiro imediatamente o repreende por interferir e diz a seu irmão que não precisa de sua ajuda. Anglia ouve a briga entre os irmãos e fica feliz em ver quanto tempo eles podem resistir contra ela. Quando Theobald revela sua linhagem, ela só espera poder acabar com os dois para que o povo de sua nação lamente a perda. Ela ordena que seus garotos ataquem, mas Agnus interrompe com um feitiço de fogo que os deixa inconscientes, libertando-os do controle de Anglia. A classe F corre para se certificar de que os irmãos estão bem. Brad sugere a Theobald que eles devem trabalhar juntos, já que seus oponentes são muito poderosos. Pelo bem da academia, eles devem se unir. Ele sabe que Ellen será contra esse acordo, mas implora a ela que pense na situação atual. Ela concorda relutantemente, e os dois meninos aceitam. Agno afirma que a luta deles continuará depois de lidar com isso. Os 5 deles avançam contra Anglia de uma vez. Ela rapidamente afasta a classe F e bloqueia o ataque de Theobald com seu guarda-chuva. A mulher de meio pau rapidamente contra-ataca e o esfaqueia com a ponta de seu acessório. Ela pensa que seu ataque acertou, enquanto revela que o príncipe herdeiro usou a classe F como isca para que ele pudesse lançar seu ataque. Ela fica surpresa ao ver que ele ainda está vivo porque ele lançou um feitiço defensivo pouco antes de atacar. Ele arranca o guarda-chuva dela enquanto recua. Brody sinaliza para Brad atacar com seu feitiço de terra, que prende Anglia no lugar, deixando-a vulnerável ao ataque direto dos outros 3. O dano racha sua máscara, o que permite que seu alter ego saia. Os alunos ficam chocados ao verem seu rosto marcado, alertando-os para sua morte agora que viram sua verdadeira forma. Ela lança alguns poderosos feitiços de fogo que nenhum deles consegue defender. Timilos observa com diversão enquanto explica que a máscara cobre seu rosto e o verdadeiro poder, que está escondido no fundo de seu coração. Ela adquiriu a habilidade de produzir esse fogo intenso após seu rosto ser queimado. As chamas são o fogo do inferno que guarda ressentimento contra tudo. Ela se aproxima de Ellen e comenta sobre sua beleza antes de confessar que quando vê rostos femininos atraentes, sente o desejo de destruí-los. Quando ela se prepara para queimar o rosto de Ellen, Beatrice arremessa sua pasta através da barreira e acerta a mão de Anglia, cancelando seu ataque. A assistente de ensino informa aos intrusos que não podem atacar sua aluna. A história continua com a continuação do ataque do culto demoníaco com Beatrice, a assistente de ensino da classe S, que se adianta enquanto seus alunos estão inconscientes após serem tratados por Anglia. Ellen recupera os sentidos e chama a sua professora, que confronta uma Anglia confiante. A
infiltradora zomba de Beatrice por um aviso verbal e está interessada em ver se ela pode respaldá-lo com a ação. Enquanto isso, o diretor Barnabas faz uma desculpa superdramática por não ter vindo ajudar sua equipe e alunos, pois Timiolos restringiu seus movimentos com magia de ligação. No entanto, o veterano parece estar confortável em sua condição atual. De volta ao palco principal, Beatrice libera seu poder por um momento, o que deixa Anglia um pouco abalada. Ela se dirige a Agnus e lança um feitiço sobre ele, fazendo-o acordar e gritar de agonia, mas seu grito para abruptamente com a conclusão do feitiço. Ele se levanta com uma máscara branca no rosto. Anglia sorri de forma sinistra ao revelar que ele está sob seu controle. Os outros alunos da classe F recuperam a consciência, se perguntando onde está seu professor principal. Desconhecido para eles, o homem está no banheiro com o estômago revirado. Anglia ordena que seu boneco ataque sem hesitação. Ele se lança contra sua professora, desferindo socos nela. Ela desvia e pede para ele parar e voltar a seus sentidos, mas o rapaz está aumentando a intensidade de seus ataques. Brody grita para seu colega de classe parar, mas ele ainda não ouve. Anglia interrompe para dizer a ele que ele só vai ouvir suas instruções. Ela demonstra isso comandando Agnus a dizer a Beatrice o que ele realmente sente por ela. Ele se aproxima dela e revela que ela não fez nada por eles e que foi graças a Tia que eles puderam usar magia. Isso afeta profundamente a professora, que fica ali chocada pelos comentários. Ela aperta o rosto com angústia e, com uma aparência enlouquecida, Anglia comenta o quanto ela ama a ótica de toda a situação. Agnus continua seu ataque físico enquanto sua professora se defende com seu bloco de notas mágico. Os outros imploram a Beatrice para ignorar suas palavras, explicando que ele foi compelido a dizer o que disse e que, assim como eles, ele é grato por tudo o que ela fez. Brad deixa os outros três enquanto eles marcham para deter seu colega de classe à força. Beatrice grita para eles não se aproximarem, vendo isso como uma punição por não conseguir despertar seus talentos. O aluno possuído finalmente rompe sua guarda e acerta um soco que derruba sua professora. Anglia fica animada e ordena que ele a termine, mas Beatrice o toca na cabeça com o bloco de notas de forma carinhosa e o informa que ainda quer ser sua professora. Ele acorda de seu torpor sob a máscara enquanto ela o manda se controlar. Anglia percebe uma mudança em seu comportamento quando ela o pede para despedaçar sua professora, mas ele não se move. Brad percebe que o toque na cabeça agiu como um gatilho para lembrá-lo do carinho e afeto de sua professora. As visões desses momentos causam uma falha no feitiço, o que leva Agnus a cair de dor. Sua máscara quebra de repente, deixando-o inconsciente, mas seus colegas de classe estão lá para segurá-lo. Anglia grita em choque que o feitiço foi quebrado. Ela se volta para a professora assistente, mas quando ela se aproxima, Beatrice a repreende por usar outras pessoas para cometer atos malignos e sugere que ela precisa de disciplina rigorosa. A intrusa fica irritada com essa afirmação e dispara uma chama intensa contra Beatrice, mas ela apaga com um único golpe de seu bloco de notas. Anglia recua com medo quando é ameaçada, e a professora ativa um feitiço em que desce como um meteorito enquanto escreve em seu livro. A intrusa não tem a chance de reagir quando Beatrice colide com ela, gritando de agonia enquanto cai de cabeça no chão, encerrando a lição. Os outros alunos aplaudem alto enquanto a vitória é deles. Seus aplausos altos acordam Agnus. Beatrice chama por ele com um sorriso no rosto, e ele chora e se sente compelido a se desculpar com sua professora, mesmo que não tenha lembrança exata do que disse. Ele apenas deixa claro que o que quer que tenha dito não era verdade. Ela responde com um toque em seu topete e brinca, informando-o para não dormir durante a aula. A classe F se reúne para agradecer a Beatrice por salvá-los e comenta sobre como ela é forte. Agnus fica surpreso ao ouvir isso. Eles o alertam sobre algumas das coisas que ele fez sob o controle do inimigo. Enquanto riem disso, Timilo dá um passo à frente, lembrando-os de que ele ainda está por perto. Eles não o ouvem inicialmente, pois a classe está ocupada interagindo entre si. Isso irrita. Então ele chama a atenção deles erguendo o diretor bem alto e o ataca para que todos ouçam. Seu grito falso de dor os cala todos, dando a Temilos outra chance de se reapresentar. Ele os aconselha a guardar as celebrações até derrotá-lo. Os outros comentam como tinham completamente esquecido dele, o que só deixa o rapaz mais irritado. Então ele ataca repetidamente o diretor. Beatrice põe fim a isso com um lançamento de seu poderoso bloco de notas, fazendo com que Barnabas caia no chão ainda amarrado. Temilos está confortável em enfrentar a professora assistente enquanto pede a ela para continuar sua lição especial. Anglia volta a seus sentidos e pede a Temilos para emprestar um pouco de seu poder para que ela possa continuar lutando. Ela fica surpresa ao ver seu parceiro rindo de seu pedido. Ele diz a ela que não tem uso para ela. Anglia lembra a ele que ele não pode abandonar um companheiro apóstolo, pois o rei demônio não permitirá isso. Temilos revela que ela não é uma apóstola. Ele explica que um apóstolo é alguém que recebeu uma porção do poder do rei demônio e tem a capacidade de usá-lo, e uma marca aparece em seus corpos como prova disso. Ele então revela a marca em seu peito. Anglia começa a entrar em desespero quando percebe que não tem uma marca. Temilos acrescenta que seu valor estava em sua inteligência e poder mágico, e agora que isso expirou, ela não tem mais utilidade
futilidade. Ele adora a expressão em seu rosto conforme seus gritos ficam mais altos, o que faz com que o feitiço que captura o desespero se ative, transformando e elevando-a ao rei demônio como energia negativa. Todos assistem chocados ao seu destino. Temilos volta casualmente aos negócios enquanto enfrenta Beatrice. Ela dispara alguma magia nele, mas ele bloqueia casualmente tudo e contra-ataca com um devastador combo que a faz cair. Seus alunos a chamam enquanto se preparam para se juntar à luta, mas ela os manda ficar longe. A professora luta para se levantar novamente. Ela impressiona Timiolos, que expressa sua gratidão por ela ter se levantado novamente. Ele comenta como teria sido chato se tivesse terminado ali. Beatrice tem um momento à la Rock Lee quando tira seu paletó e óculos ponderados. Ela começa a liberar uma onda de energia verde que se transforma em um tornado que a envolve. Ela o dispara em direção a Timilos, que dissipa a tempestade, o que choca a todos. O vilão ri disso e só reclama por ela ter destruído seu casaco favorito. Com um olhar sinistro no rosto, ele diz a ela que vai compensar isso com sua vida, um preço bem alto a pagar por um jaleco de laboratório. Ele avança em direção a ela e a sobrecarrega com uma série de socos e chutes, enquanto ela tenta resistir. Seus alunos podem ver que ela está lutando, então lançam um ataque combinado em Temilos, mas ele os abate mesmo assim. Ele retribui lançando um ataque de área que derruba a classe F. Beatrice só pode olhar devastada enquanto seus alunos choram de dor. A intrusa fica empolgada ao ver seu desespero quando ela finalmente perde seus alunos. Ela fica de pé na frente deles, pronta para protegê-los a qualquer custo, mesmo que isso signifique sacrificar sua vida. Temilos quer testar sua convicção, então ele imbui sua mão com um feitiço mágico e a levanta para acabar com ela com um movimento descendente. Beatrice fecha os olhos e se rende ao seu destino, mas antes do golpe atingir, ela o vê a tempo e impede sua mão. Os alunos ficam empolgados quando o veem. Ele está confuso quanto ao que aconteceu durante sua ausência. Timilos ordena que ele solte a mão rapidamente antes de lançar um ataque mágico, mas para seu choque, ela o esquiva instantaneamente enquanto leva seu assistente para um local seguro. Ele se certifica de que todos estão bem em Instruícia e o liga a cuidarem deles. O professor olha irritado e sibila para Timilos, perguntando se ele é o responsável por essa confusão. O intruso fica um pouco intimidado e dá um passo para trás. Os olhos de Seishi ficam vermelhos enquanto ele se enfurece ao ver toda a dor que ele causou. Timilos percebe que está em apuros, então ele rapidamente libera todo o poder do selo e dispara uma quantidade absurda de magia contra Siege, esperando acabar com ele. Mas o professor usa passos rápidos enquanto percorre os ataques. Quando finalmente se aproxima, ele dá um uppercut de nocaute no rosto dele, que o faz voar para o olho do demônio, enquanto ele grita em desespero. Ele também é absorvido por sua convocação. Com o inimigo derrotado, a barreira que prendia os alunos desaparece. As restrições do diretor também desaparecem enquanto ele recupera a consciência. Sua turma e conhecidos olham desinteressados para o que acabaram de testemunhar. Sua admiração é espelhada pelo resto dos alunos, enquanto gritam e comemoram que esse pesadelo acabou. Quando seu povo se aproxima dele, ela se desculpa pela chegada tardia que causou sofrimento desnecessário a todos. Seus alunos perguntam onde ele estava o tempo todo, mas ele dá uma resposta vaga para manter a aparência. Agnus está animado porque ambos os professores são fortes, e enquanto os elogia, ele sorri e espera que ela também fique mais forte como eles. O diretor Barnabas observa silenciosamente enquanto todos interagem. Brett ajuda seu irmão mais arrogante a se levantar depois de ter um pouco de humildade. Theobald pergunta ao seu irmão mais novo se ele vai rir de sua derrota patética, mas Brody se recusa e diz que essa experiência apenas mostra que todos têm muito a aprender e espera que todos possam ficar mais fortes. O Evolve se solta do controle de seu irmão mais novo e sai sem dizer uma palavra. Enquanto isso, em um local desconhecido, Destroy está sentado à mesa com Jimbol e Veteruteis e mostra respeito ao cumprimentá-los por se reunirem. Ele alerta o grupo que Anglia e Antoniolos foram enviados para atacar a academia, mas encontraram seu fim. O grupo está impressionado com a força do inimigo, e Destroy comenta que, pelo que viu, não está surpreso com o resultado. Yuri os informa que os convocou para que possam planejar seu próximo movimento. O líder não tem problema com a agenda, mas quer saber por que Etis está dando ordens. O homem mascarado rapidamente se desculpa se parece dessa maneira e até reconhece que nunca poderia dar ordens. Ele estava apenas esperando obter a ajuda deles para o renascimento do Rei dos Demônios. Jimbo se levanta e informa a todos que será o primeiro a atacar, e os outros não objetam, então ele desaparece para fazer seus preparativos. A história continua com o elenco principal ainda rondando o agora vazio auditório. Seishi pergunta quem eram os atacantes e Agnus tenta lembrar como eles se chamavam, mas ele erra completamente. O diretor Barnabas o corrige, dizendo a todos que eles eram a grande ordem dos demônios. Com sua aparência, ele prevê que a batalha final está se aproximando, explicando como todos precisam se unir e enfrentar a ameaça. O elenco principal o ignora, pois estão ocupados conversando entre si. Ele tenta chamar a atenção deles, mas sem sucesso. Desconhecido por eles, Timilos, recentemente derrotado, consegue manifestar seu espírito e dispara um poderoso ataque mágico contra Tina
tentativa de acabar com ele. No entanto, Aroncito percebe o ataque e pula ao estilo Rambo para proteger Siege. Ambos caem inconscientes enquanto Timilos desaparece rindo. Os outros observam inicialmente em choque e confusão, mas as coisas começam a ficar mais sérias quando Siria chama por ele e não obtém resposta. Todos se reúnem em lágrimas, sem acreditar que ele se foi. Até mesmo o diretor tem uma pequena lágrima nos olhos, pois não esperava que ele morresse tão repentinamente. Enquanto todos lamentam, os dois espíritos são transportados para uma ilha flutuante. Che é logo acompanhado por Aron, que está feliz por finalmente encontrá-lo, mas ele não sabe quem ela é. Lentamente, ele pede que ela se identifique. Ela revela seu nome e o informa com entusiasmo que eles estão juntos desde o ensino médio, mas ele acha seu nome engraçado, comparando-o a outras coisas aleatórias. Uma voz interrompe-os, oferecendo-se para explicar sua situação. Ela informa que estão no submundo, um reino habitado pelas almas dos mortos. Isso os assusta imediatamente, pois descobrem que morreram. A voz começa a repreender-te por ter morrido tão facilmente, o que poderia ser um problema, já que Siege é o protagonista e se ele permanecer morto, a história acabou. A voz implora para que ele encontre alguma maneira de voltar à vida e dá uma dica, informando que eles devem encontrar e passar pelo portão dos vivos, que existe em algum lugar do submundo. Aron está determinada a ajudar a trazer Siege de volta à vida, mas o professor não parece tão entusiasmado em alcançar seu objetivo. Eles devem vencer uma série de jogos, e o primeiro acontece ser o inesperado ou ultra quiz súbito. A voz explica que fará perguntas sobre a vida de Che, e para prosseguirem, ele deve escolher entre sim ou não, pulando na resposta que acredita ser correta. Che está interessado em saber o que acontece se ele der a resposta errada, e ele é informado de que significará morte instantânea, o que é um pouco paradoxal, porque ele já está morto. A voz ignora esse ponto e tenta animá-los para o jogo. Enquanto a pergunta é apresentada a Siei, Aron é sequestrada e amarrada para que não possa revelar a resposta a ele. Ele pergunta a ela se ela está apaixonada por ele, mas a voz o informa que ela não pode responder. O rapaz revela que nunca teve alguém se apaixonar por ele à primeira vista antes, começando a ficar um pouco convencido com a possibilidade. Há um jet ski com um capacete temático de Síria, e Siei deve pilotá-lo e colidir com o quadro de sim ou não enquanto ganha impulso. Ele finalmente percebe que Aron está tentando cruzar as pernas para indicar não, embora um pouco decepcionado, Che colide com o quadro de não. A voz informa que ele está correto, e Aron agora está desamarrada e amarrada. Ela grita para provar que ele acertou e pede para explicar a resposta mais detalhadamente. A voz faz com que eles assistam a um vídeo de um programa de TV chamado O Vibe, que volta à época do ensino médio. Aron estava sentada no telhado da escola, comendo sozinha porque não tinha amigos. Naquela época, ela parecia mais nerd e reservada. Um dia, enquanto estava comendo, ela deixou cair seus achis, e Che estava por perto para lhe emprestar seus achis sobressalentes, já que nenhum deles se encaixava na escola. Eles começaram a almoçar juntos um dia. Em um dia, Che ofende acidentalmente ao perguntar por que ela estava comendo sozinha. Ele explica que perguntou por que ela não estava sendo intimidada como ele. Quando ela dá sua razão, ele alerta que ela deveria ser mais confiante, pois é legal, honesta e uma boa ouvinte. Ele deixa escapar que a acha fofa também, o que a faz corar. Ele se desculpa por dizer coisas tão estranhas. Parece que o Che rechonchudo também tinha suas maluquices. É revelado que foi por causa desse encontro que ela se sentiu atraída por ele. Seu relacionamento evoluiu, e ela mudou muito desde então. É graças às palavras gentis dele que ela deu sua vida para protegê-lo quando ele estava em perigo. A voz os parabeniza por passar pelo primeiro checkpoint, e Che fica chocado ao ouvir que estão indo direto para a fase final. Enquanto isso, no reino de Vimber, o rei convoca o mestre da guilda Gozel e a especialista em chicotes, Eiris, para informá-los de que a coroa recebeu uma carta do reino dos demônios. Eles estão oficialmente pedindo uma aliança. A gravidade da situação é um pouco perdida quando a câmera mostra que Aerys amarrou o rei enquanto ele estava dormindo. Ela estala o chicote, satisfeita com sua artimanha. Durante esse intervalo, o Senhor dos Demônios chama seus conselheiros de confiança para pedir sua ajuda em relação à aliança e dar-lhes a chance de expressar qualquer preocupação. Uris aponta suas preocupações sobre Gozel, sentindo que esse personagem não deveria estar perto do Senhor dos Demônios devido à sua habilidade imprevisível. As damas concordam com essa declaração, olhando para o corpo bem esculpido dele. Lowen sente que ele se daria bem com um personagem tão extrovertido. Os outros asseguram ao Senhor dos Demônios que Aerys é um pouco mais razoável, sem saber que ela é pior. De volta ao reino de Vimber, o monarca coloca a finalização da aliança nas mãos de seus dois conselheiros. Enquanto isso, no submundo, Chi e Aron estão na porta do checkpoint final. As portas de pedra se abrem, e eles são recebidos pelo ancestral Miku e seus homens. Ele se apresenta com uma pose muito estranha e uma personalidade extravagante, para dizer o mínimo. Apenas a partir de uma breve exibição, Chi acredita que esta etapa é realmente um inferno. A voz informa que, uma vez que passem pelo labirinto, o portão dos vivos está além, mas o ancestral não vai facilitar as coisas para eles e defenderá a passagem até o fim. Ele diz a Siege claramente que ele precisará proteger seu portão
portão pessoal. Isso confunde-te no começo. No entanto, fica claro quando Mika faz a pose de mão ou 1000 anos de morte ou de Kakashi, que será o principal modo de ataque durante esta luta. E Che é o único alvo. Eles entram no labirinto. E depois de uma breve perseguição, Aron vira o jogo quando derrota ambos os capangas de Miku. Che fica surpreso, mas como faz parte do jogo, ele ataca o chefe principal, mas seus dedos se quebram porque ele tem dedos de aço. Com os dedos feridos, o ancestral se vangloria e pede que ele se renda. Eles vivem no submundo, mas os capangas voltam para atacar. No entanto, Ichishi contra-ataca com uma série de toques que os derrota. Mika corre para verificar seus homens, prometendo vingá-los em um discurso dramático. Aron aproveita a oportunidade para correr em direção à saída. Mika os persegue, fazendo o executor cair. Ela pede a ele que a deixe para trás, dando ao guardião do portão a chance de alcançá-los novamente. Ele usa sua habilidade final para acertar em cheio o pobre cara, fazendo-o gritar de dor. Nesse ínterim, no mundo humano, Yuriz informa a Destra que seus colegas estão se movendo. Ela se levanta do trono, pronta para se juntar à ação. De volta ao submundo, Ciei está deitado inconsciente enquanto Mika fala mal dele, o que o motiva a se levantar cheio de poder. Ele sente que este é o momento em que ele supera o ancestral. Mika sente o poder dele e começa a tremer de medo. Ichishi entra no modo nedeiro, sua aura escorre de seu corpo enquanto ele move as mãos tão rapidamente que deixa uma imagem residual. Aron parece desconfiada de que seu crush vencerá. Mika não se intimida, e eles trocam uma série de ataques que fazem o chão tremer. Ichishi vê o soco dele e desvia estilo Mayweather, contra-atacando com um soco no estômago do ancestral, tirando o ar dele e fazendo-o desmoronar. Mika faz uma autoanálise e reconhece que perdeu o senso de como lutar durante a batalha. Ele tenta se motivar de volta para a luta, mas o submundo já teve o bastante dele, e ele é atingido por um raio. Isso deixa o caminho aberto para os dois correrem por ele enquanto ele faz seu discurso de perdedor. Eles seguem direto para a saída do labirinto. A voz fica impressionada com o desempenho deles, então decide dar-lhes uma carona até o portão dos vivos. Ichishi deixa claro que teria preferido que ele tivesse feito isso desde o começo, em vez de fazê-los passar por testes sem sentido. Mas a voz informa que as lutas são uma parte necessária da jornada. Ele avisa-te que foi divertido interagir com ele no submundo antes de partir, dando uma dica para que ele verifique seu status. No momento seguinte, ele acorda com todos ao seu redor com rostos preocupados. Eles começam a chorar de alegria por ele estar vivo novamente. A reunião deles é interrompida quando Louise tropeça e fica ferida, desabando. Ichishi chega até ela antes que ela caia no chão, enquanto todos correm para ver se ela está bem. Aron fica para trás com um sorriso sinistro no rosto. A história continua quando o rei de Vimber convoca Louise e ordena que ela leve Che para o reino para testemunhar a formação da aliança entre demônios e humanos. Ela parte a cavalo para cumprir as ordens do monarca. Enquanto isso, antes da chegada da delegação de demônios, o mestre da guilda Gozel e seus principais executivos realizam uma audição para recrutar um novo membro através de um show de talentos. Os candidatos se revezam no palco, mostrando seus diversos talentos, mas todos ficam aquém. Vitor, da Ordem dos Demônios, se infiltra e faz uma exibição impressionante. Ele passa no teste de degustação de leite com louvor, e os outros executivos estão impressionados e Vitor faz isso para a surpresa de todos. Por fim, o mestre da guilda faz sua inspeção e fica impressionado com seu físico sob este traje vintage. Apenas tocando, ele pode ver que seu corpo está refinado ao máximo e até compara seus bíceps com o tamanho do de Melvin. Vitor decide mostrar do que é capaz, posando como se estivesse no Olímpia, o que deixa Gozel ainda mais empolgado. Ele imediatamente o anuncia como o novo membro deles. Para os aplausos da multidão, os principais executivos realizam uma cerimônia de congratulações enquanto o cercam e reconhecem sua conquista. Pouco depois, o sino da cidade toca para anunciar a chegada da delegação de demônios e o início da cúpula. Com o novo membro escolhido, o mestre da guilda conclui rapidamente o festival de seleção. As portas gigantes se abrem para Demon Lord Lúcia e seus subordinados, que são recebidos com todas as honras. Hannes agradece por sua vinda, e ela fica impressionada com a grandiosa recepção. Enquanto isso, um membro da Ordem dos Demônios recebe uma atualização de Hélio. Tudo está indo conforme o planejado no momento, e eles riem entre si. Uma névoa sinistra se espalha sobre o Império Kaiser, deixando o povo em um estado sombrio. Seu exército também foi mobilizado enquanto se preparam para o ataque. O Imperador Espada de Ikea fica no topo do castelo, olhando para o lugar, triste com o quanto eles caíram. Enquanto caminha pelo corredor, ele pensa no rei enfermo Alvo e se preocupa com o rumo da nação. Ele se sente envergonhado, perguntando-se se não há mais nada que ele possa fazer além de ser um fantoche a serviço do país. Ele pausa quando vê uma das portas abertas e entra. Hélio se vangloria de como o Império Kaiser basicamente pertence à Ordem dos Demônios agora. Eles estão coletando energia negativa de toda a família real até os plebeus. Ninguém está a salvo. Agora tudo o que precisam fazer é reviver o grande demônio e dominar o mundo. Após ouvir tudo, Hakia se revela e confronta Hélio. O mago malvado o repreende por escutar escondido e chama isso de um mau hábito. Zakia acha que
que a inclinação do velho pelo mal é um hábito ainda pior. A espada do imperador o silencia, não querendo ouvir uma lição moral dele. Ele quer saber se esse era o plano do mago o tempo todo, enquanto fingia ser conselheiro do rei. Hélio está surpreso que o cavaleiro ainda esteja seguindo o mandato do imperador Alf, mesmo depois de ter sido usurpado. O mago afirma que o mundo está cheio de pessoas chorando e implorando por salvação, e que o desespero alimentará o ressurgimento do grande demônio. Enquanto faz seu monólogo, o céu sobre o reino fica vermelho, com um olho emergindo. Zaquias jura que não permitirá que seus planos se concretizem, agarra sua espada e ataca o mago. No entanto, ele já está à frente, revelando que era apenas uma projeção dele e seu espectro desaparece. Ele diz ao cavaleiro que ninguém pode impedir seu plano. Zaquias rapidamente monta a cavalo e corre para fazer algo sobre a situação. Enquanto avança, ele lembra de sua conversa com o rei doente. O monarca o informou que no passado, uma nação foi repentinamente atacada por monstros, e tudo foi queimado. O rei tentou lutar, mas não era páreo para eles. Ele criou o Império Kaiser para evitar que algo assim acontecesse novamente, mas sabe que o reino está atualmente em um estado lamentável. Ele diz a Zaquias que se a nação enfrentar uma crise semelhante, quer que ele se levante e salvar o país, ele mesmo planeja honrar os desejos de seu rei. No entanto, sem o seu conhecimento, Destra tem rastreado seus movimentos. Assim que ele chega ao reino aliado, ele é emboscado nos arredores por um membro da Ordem dos Demônios. O cavaleiro consegue evitar o ataque, mas sua montaria não tem tanta sorte. Ela fica ali, com um sorriso de deboche, perguntando para onde ele está indo tão apressadamente. Ela o chama pelo nome, mas ele não faz ideia de quem ela seja. Zaquias alerta de que, se ela ficar em seu caminho, ele não terá misericórdia. Ela não presta atenção à sua ameaça e o alerta de que o mundo será mergulhado no caos. O Capitão da Noite fica chocado quando ela desaparece e reaparece atrás dele, perguntando sua opinião sobre sua afirmação. Ele tenta atacá-la rapidamente, mas ela evita o ataque facilmente. Após confirmar sua afiliação, ele tenta atacar novamente, mas ela bloqueia e começa a brincar com ele até tropeçar em uma pedra. Zaquias vê a oportunidade e parte para um golpe final, mas Destra ativa seu poder por um instante e o para com um único dedo. Ela admite que ele quase a pegou antes de lançar uma magia que faz o corpo do Capitão da Noite tremer. Ele se vira para ver os efeitos do feitiço, e a árvore atingida começa a derreter. Depois de mostrar o exemplo, ela começa a disparar uma série dos mesmos feitiços no mesmo padrão da armadura de Zaquias, fazendo-a derreter. Ela ri enquanto ele cai de joelhos. Ele quer saber qual é o objetivo deles, e Destra se aproxima e deixa claro que ela só quer se divertir enquanto toca seu rosto com o feitiço, o que o faz gritar de agonia enquanto cai no chão. Destra sente que é hora de terminar essa surra. No entanto, o Capitão da Noite mostra determinação e se força a se levantar, alertando-a de que a luta ainda não acabou. Ele sente que, se morrer agora, não conseguirá enfrentar o Imperador Alf no além. Zaquias ataca novamente, mas ela bloqueia com sua aura, que quebra sua lâmina. Ao olhar para baixo, ele vê a lâmina partida. Destra tenta consolá-lo, mas ele está ocupado pensando em como o rei lhe confiou a lâmina que legitima seu reinado. Alf lhe deu o epíteto de a espada do Imperador e ordenou que ele não trouxesse desonra a esse título em batalha. Com isso ecoando em seus ouvidos, Zaquias bate a lâmina quebrada no chão, criando um selo mágico a partir dela. Ele retira a verdadeira forma da lâmina e dispara um ataque em onda que Destra bloqueia casualmente. Ela expressa sua decepção com seu poder, dado seu cargo como Capitão da Noite, antes de se preparar para finalizá-lo. Ele fecha os olhos enquanto se prepara para receber o golpe, mas Louise aparece do nada e bloqueia o ataque. Ela se apresenta como a Capitã das Valquírias, mas não deveria ter feito isso, pois não tem sido um bom dia para pessoas com esse cargo. Ela faz a audaciosa afirmação de que quem derramar sangue em suas terras não receberá misericórdia. Destra acha sua declaração divertida. Zaquias pede que ela fuja enquanto ele tenta avisá-la. Ela o interrompe afirmando que enfrentará o atacante com toda a sua força. A Valquíria corre em direção a Destra, mas esta desvia facilmente de todas as tentativas dela e contra-ataca com um único golpe que a faz quicar em uma árvore. Ela aterrissa no chão tremendo como uma folha que acabou de cair da árvore. Ela afirma que seu mestre é mais forte do que Destra e a derrotaria em um instante. Isso é discutível, pois ele não está por perto para salvá-los. Zaquias ainda está implorando para que Louise saia da área, mas Destra tem outros planos para ela. Ela carrega uma versão maior de seu feitiço e o lança, mas o Capitão da Noite se joga na frente e recebe o ataque. Isso destrói sua armadura, deixando-o com ferimentos graves no peito e no estômago, enquanto Louise o segura. Destra tem uma visão que a faz partir com uma expressão sombria. Zaquias luta com suas últimas energias para informar Louise sobre a situação e confiar o futuro a ela. Ela grita para que ele não vá em direção à luz, enquanto ele perde a consciência. As coisas mudam muito mais tarde, quando Louise relata a situação a Sishi enquanto eles viajam para o reino de Vimber para testemunhar a assinatura da aliança. Mas com o que Louise acaba de revelar, é provável que a cúpula também esteja em perigo. No entanto, Síria está confiante de que eles ficarão bem até a chegada deles, pois tem indivíduos fortes por perto. Sishi percebe que a Capitã das Valquírias está preocupada, então a tranquiliza,
Lisa, garantindo que eles garantirão que a aliança seja forjada, o que a anima. Enquanto isso, no reino de Vimber, os representantes dos dois reinos estão sentados de frente um para o outro. A situação está um pouco tensa quando Azuras confronta Gozel por ter insultado sua barba anteriormente. O mestre da guilda pergunta por que ele chamou a tradição de roupa debaixo de sua guilda de vulgar. Devido a essas transgressões, ambos gritam que a aliança está cancelada, o que leva os representantes a brigarem entre si no estilo Royal Rumble. A Demon Lord Lúcia tenta acalmar todos, mas é silenciada com um bolo orgânico no rosto. Hangs também sofre o mesmo destino quando tenta dizer algo. Vitor se torna a voz da razão enquanto faz um discurso lembrando a todos por que se reuniram em primeiro lugar. Seus argumentos são tão contundentes que todos param e começam a fazer as pazes. Siege e seu grupo chegam ao local e pensam que estão no lugar errado. O rei chama por ele, o que o alerta de que é o lugar certo. Ele o cumprimenta antes de perguntar a Louise o que aconteceu com ela. Quando ela termina de explicar a situação, todos estão de volta a seus assentos em um clima mais sério. Os dois reis concordam que o assunto agora cresceu além de suas duas nações. Eles não podem permitir que a Ordem do Grande Demônio e o Império Kaiser executem seus planos sem oposição. Os monarcas oficialmente assinam a aliança com a esperança de que possam trabalhar juntos para proteger o mundo. Sishi e Síria assistem enquanto os representantes apertam as mãos, prontos para a luta que está por vir. Os eventos do que aconteceu na academia logo após Siege partir para o reino de Vimber são mostrados. O elenco principal se despede enquanto sua carruagem parte. Beatrice ordena que todos voltem para a sala de aula, enquanto Agnus deseja que pudesse ter ido com Sishi. Karen percebe o sorriso sinistro de Aron, mas não diz nada. Os dois fazem o caminho pelos corredores. Ela recebe comentários preocupados de que ela não parece tão animada como de costume, mas ignora os comentários e, em vez disso, pergunta a Karen se ela acha que Siege ficará bem. No entanto, Karen está confiante devido à sua força. A reação de Aron a deixa desconfortável, então ela vai para a aula. Quando está sozinha, é revelado que não é o verdadeiro Aron, mas sim Junpli, o Doppelganger. Ele é um dos 4 principais membros da Grande Ordem dos Demônios. Enquanto caminha pelos corredores, conhecemos sua origem como vilão. É revelado que ele cresceu como um nobre de classe alta, que nunca faltou nada materialmente. No entanto, seu coração nunca se sentiu realizado. As pessoas só se aproximavam dele por causa de seu status como nobre. Até mesmo seus pais não demonstravam amor por ele e o viam apenas como uma ferramenta para continuar a linhagem deles. Ninguém prestava atenção ao seu verdadeiro eu, e ele caiu em desespero. O flashback termina quando Agnus chama quem ele pensa ser Aron, e eles estão um pouco confusos. Gamble reconhece-os como alunos de Xixi e revela que está ali para derrotá-los e fazer seu professor sentir desespero. Antes que possam entender o que está acontecendo, ela ataca Agnus com um poderoso soco que o joga para trás, deixando-os ainda mais confusos. Ele usa seus poderes de Doppelganger para se transformar em Síria e acerta um golpe no assustador pompador do inferno. Os outros reconhecem como magia de transformação e ficam chocados que ela possa usar os poderes de Cyrus. Ainda achando que é Aron, Jimp informa que ele também pode copiar os poderes de quem ele se transforma. Em seguida, ele os nocauteia com um soco devastador e Agnus cai no chão, com os outros dois deitados em um chão infestado de bactérias. Finalmente, ele revela sua verdadeira forma para eles, confirmando que não é Aron, e os empilha, pretendendo acabar com eles na frente de Siashi. Enquanto isso, ele planeja enviar o restante para a vida após a morte e decide começar com Lilian, que está sentada em um dos jardins da escola pronta para comer seus bolinhos no vapor favoritos. Ele volta a se transformar em Aron e se aproxima com uma faca na mão, pronto para acabar com ela. No entanto, ela sente o ataque e desarma a lâmina, pensando que ele está atrás da comida. Mas quando Lilian percebe que é quem ela pensa que é Aron, ela se acalma e até oferece metade de sua comida. Enquanto comem, ela alerta Aron de que a consideram uma amiga porque ele salvou Siashi no passado. Junpli acha que ela está conversando com ele, então começa a ficar sentimental, pois no passado ele nunca teve amigos. A gentileza contínua de Lilian o impede de machucá-la, então ele foge. Mais tarde, a chuva começa a cair e ele encontra o Liga sozinha do lado de fora. Ele se transforma em Lilian para se aproximar dela, com a intenção de tirar sua vida. Ele entra em cena e a chama enquanto ela se aproxima. O Liga alcança algo e Junpli fica em guarda, achando que é uma arma, mas para sua surpresa, é um guarda-chuva. O Liga o entrega porque é mais alta, e ele relembra quando foi atacado por alguns valentões nobres que pegaram seu guarda-chuva. Quando pergunta o motivo do gesto gentil, o Liga explica, pensando que é a verdadeira Lilian, que ela sempre compartilha sua comida ele também porque eles são amigos. Ao ouvir isso, ele perde sua intenção de matar, devolve o guarda-chuva e foge novamente, deixando o Liga um pouco confusa. Jimbo se encontra nos corredores, ainda como Lilian, e encontra Artorius olhando sem rumo pela janela. O impostor está determinado a eliminar pelo menos um deles, então se volta para Sishi, que acontece ser o homem que Artoria mais ama. Enquanto isso, o verdadeiro Sishi está a caminho de volta da assinatura da aliança, mas eles fazem uma parada em uma vila de montanha para reabastecer. Síria sai da loja após comprar algumas
algumas bebidas e encontra Destra, que está sentada ali olhando triste. Síria percebe o estado mental dela e interrompe, querendo saber o que está acontecendo. Destra olha para cima e fica chocada com o quanto ela se parece com alguém de seu passado. Ela se recompõe e responde que estava apenas relembrando, mas está tudo bem. Ela comenta o quanto Síria é uma jovem bonita, mas uma ligação de CH e chama sua atenção. Quando Síria o chama pelo nome, choca Destra. O cara olha para ela e sente que já a viu antes. Destra fica feliz por tê-lo encontrado e se anima para confirmar que ele é realmente o cara. CH fica um pouco surpreso por ela o conhecer, mas ela explica que é porque ele é famoso. Há rumores de que ele é tão forte que o rei de Vimber conta com ele para destruir. Continua com o hype, afirmando que ele é um verdadeiro herói. Siashi quer saber por que ela está sozinha. Ela diz a ele que está em uma jornada em busca de coisas divertidas para fazer. Então ela pergunta se ele está feliz no momento, o que o confunde um pouco, mas Síria responde por ele. Destra percebe que está com ciúmes antes de sair, prometendo que seus caminhos se cruzarão novamente. De volta à escola, Dimpli começa a se mover enquanto se aproxima de Artosha, chamando-a. Ela está surpresa ao ver quem ela pensa ser Siashi e se pergunta por que ele voltou tão cedo, considerando a missão importante que ele realizou. O impostor responde que voltou porque queria vê-la sozinha. Ele continua com a energia de um garoto da cidade, avisando-a de que ela é a única em quem ele está interessado no momento. Com um olhar muito feliz, Artosha quer saber de onde tudo isso está vindo, enquanto ele implora para abraçá-la. Isso a faz corar, e quando ele se aproxima, ela dá um pulo para o lado e o empurra, porque sente que ele está se comportando de forma estranha. Ela corre para pedir desculpas, enquanto Dimpli se pergunta se é assim que Siashi se sente o tempo todo com ela. Artosha tem um momento de agradecimento por ele aceitar, mesmo que todos a chamem de uma calamidade. Ela também quer aceitar tudo sobre ele. Isso atinge um nervo dolorido com Dimpli, já que ele lembra que ninguém prestou atenção aos seus sentimentos e ao seu verdadeiro eu em seus dias mais jovens. Portanto, experimentar algum nível de aceitação, mesmo que seja indireta, o faz se sentir bem. Ele quer saber por que Artosha fala da maneira que fala. A calamidade pega-o pela túnica e confessa que o ama. Ela dá ao impostor permissão para abraçá-la, o que choca Dimpli, fazendo-o pensar se CH é realmente tão bom. Sua resposta tardia deixa Artosha zangada, então ela desfere um doce soco que o faz voar. Ele permanece como Sishi por um tempo e, enquanto interage com os outros, se pergunta por que todos o adoram tanto, então decide passar um tempo como Siashi para descobrir. Enquanto isso, Karen o observa e fica preocupada com o que está vendo. O impostor se adaptou tão bem que vai a um piquenique de alto nível com Artosha e outros. Eles comentam como é bom comer ao ar livre de vez em quando e todos riem quando o impostor corrige um erro bobo que Lilian cometeu. A alegria é arruinada quando Dimpli percebe que está gostando demais da vida escolar e se afastou da missão. Artosha lembra ao diretor que ele queria discutir algo com todos eles, então ele diz que é sobre a grande ordem dos demônios. Oliga lembra que ele disse que o dia da batalha final estava próximo, mas, assim que Barnabas está prestes a discutir seu ponto, eles são interrompidos pela aparição de um orc gigante. O impostor sorri e sugere que o monstro provavelmente foi despertado pelo pulso do grande demônio. O príncipe das pessoas acha esse comentário estranho, porque Siege não deveria saber que o orc os atacaria. No entanto, eles esquivam rapidamente. Barnabas se prepara para lançar um feitiço quando o monstro começa a atacar as meninas, mas o impostor se coloca no caminho e usa o poder interior de Siege para intimidá-lo. Sentindo seu poder, o monstro pausa e começa a suar de medo antes de recuar rapidamente. As meninas o elogiam por sua demonstração de poder e confiabilidade, e o diretor interrompe, dizendo que o orc explica a presença do mal que ele sentiu na academia ultimamente, apenas não conseguia localizá-lo. Karen comenta que o impostor conseguiu enganar os olhos de todos, mas o nariz dela não pode ser enganado. Ela solta a bomba de que o homem diante deles é o verdadeiro Siashi. Isso o surpreende um pouco, e Artosha quer saber se Karen tem alguma prova. O verdadeiro Aron sai de trás de uma árvore enquanto Karen, a detetive do nariz, explica que qualquer pessoa que interagiu com ela nos últimos dias estava lidando com um falso. Ela resgatou o verdadeiro Siashi do galinheiro da academia. Karen elogia a habilidade do intruso de copiar a aparência e as habilidades de seu alvo, mas o que ele nunca pode copiar é o aroma natural do corpo deles. Com o segredo revelado, Gamble se apresenta a todos como um alto membro da grande ordem dos demônios. Ele confessa seu plano de capturá-los e eliminá-los na frente de Siashi, pois essa é a melhor estratégia para mergulhá-lo no desespero. No entanto, isso mudou quando ele se tornou inimigo de Siashi e percebeu algo. Gamble passou toda a sua vida sem ser amado por ninguém, então nunca se importou se alguém mais morresse. Mas após experimentar o amor ao se passar por Siashi, ele entende como perder pessoas preciosas pode ser uma coisa triste. É por isso que ele não pôde deixar de salvá-los do Ur. Todos ficam surpresos com essa mudança de coração de Gamble. Ele quer encontrar alguém que possa aceitá-lo da mesma forma que todos eles aceitaram Siashi. Ele se despede casualmente enquanto abandona sua missão atual por uma nova. Karen lhe dá esperança, dizendo que consegue sentir o potencial para ele ser amado, o que o deixa feliz.
Ares. Artocha está um pouco preocupada por deixá-lo ir assim. Barnabas explica que, com o poder de Gamble, ele poderia facilmente matá-los a todos, mas ele não o fez e por causa desse gesto, ele quer acreditar que Gamble pode reescrever seus erros. Naquela noite, em uma colina com vista para a academia, Gamble diz a um membro encapuzado da ordem que ele desiste. Antes que ele possa terminar de dar sua razão, a pessoa o mata e desaparece, deixando-o caído de rosto no chão. Enquanto isso, o verdadeiro Seiya faz o caminho de volta para a academia, mas ainda tenta se livrar do sentimento inquietante de que já viu Destro em algum lugar antes. A história continua quando o mestre da guilda Gucel e seus principais executivos se reúnem em um bar local para relaxar antes da batalha com a Grande Ordem dos Demônios. Enquanto fazem um brinde, Vitor se senta à parte com um olhar sinistro e sorri, animado para começar sua operação depois de se infiltrar no alto escalão da guilda. Enquanto os outros se divertem, ele luta contra o desejo de causar estragos nas pessoas ao seu redor para coletar o desespero para a ressurreição do grande demônio. Naquela mesma noite, o Homem-Chupeta olha pela janela do castelo, admirando o céu noturno. Ele se vira e tem uma expressão surpresa no rosto antes de cair momentos depois e começar a sangrar. Na manhã seguinte, Vitor tira fotos da cena do crime enquanto o Homem-Chupeta está lá deitado, com uma mamadeira na mão, cercado por outras garrafas vazias e com o zíper de sua calça aberto. Gucel, que assumiu o papel de detetive, o declara morto apenas pela observação. Todos ficam chocados, mas Ares decide verificar e confirma que ele tem pulso. Gucel passa por cima de suas descobertas enquanto amaldiçoa aquele que fez isso com seu camarada. Ares grita que ele ainda está vivo, mas especula que a Grande Ordem dos Demônios está encenando seu ataque. Antes que ela possa terminar sua declaração, Vitor e o mestre da guilda entram no modo detetive, prometendo encontrar o culpado por trás do crime. Ambos juram por seus músculos. Eles começam sua investigação, e Ducel fica impressionado com a roupa de Vitor só de olhar para a cena. Vitor conclui que a Grande Ordem dos Demônios provavelmente não é a culpada. Ares quer saber por que ele está tão certo, mas não recebe uma resposta porque Gucel diz à equipe que eles devem examinar as evidências. Ele chama Vitor para inspecionar o leite que estava perto do Homem-Chupeta. Após algumas análises, ele observa que o tempo estimado de morte foi entre aquela manhã e a noite anterior. O mestre da guilda fica impressionado com sua análise, mas Ares sente que isso não lhes diz nada, pois já sabem aquela informação. Eles notam que o zíper de sua calça está abaixado e desfeito, então pulam para outra conclusão que deixa a dama confusa. Os dois continuam sua investigação, e Gucel percebe que a vítima estava segurando um pouco de chá em uma garrafa. Ele pega, mas deixa cair no chão, quebrando-a. Isso irrita Ares, pois ele está mexendo na evidência. Então ela o chicoteia, mas o cara parece estar gostando mais do que se pode imaginar. Em seguida, eles passam para a fase de interrogatório, questionando os suspeitos. No entanto, o mestre da guilda é um pouco direto e pesado em sua abordagem. O homem do sobretudo fica muito ofendido que eles sequer o suspeitaram, pois ele é um aliado. Vitor explica que é protocolo suspeitar daqueles próximos à vítima primeiro, então eles imploram por seu perdão. Para provar sua inocência, ele mostra sua cueca branca, que é tão brilhante que Vitor e Ducel acreditam que apenas alguém puro de coração pode manter sua brisa em um nível tão alto. Então eles partem para seu próximo suspeito chamado Destroyer. Aqui, ele também nega ter feito isso. Vitor traz uma substância que será aplicada em sua bola de ferro para ver se foi usada como arma do assassinato. Se houver sangue nela, deverá brilhar azul. O mestre da guilda derrama a substância em suas calças azuis e começa a entrar em pânico, pensando que é o culpado, mas Vitor o informa que ele já está usando calças azuis, o que o acalma. Com o agressor não encontrado após mais questionamentos, eles realizam um funeral para o Homem-Chupeta naquela noite em um penhasco. Eris fica frustrada porque já lhes disse que ele não está morto. Sua atenção é atraída quando o homem que foi rotulado como morto sai do chão e agarra o mestre da guilda pelo tornozelo. Ele começa a entrar em pânico, pensando que se transformou em um zumbi, mas o Homem-Chupeta se levanta casualmente e se estica como se tivesse acabado de acordar de uma longa soneca. Gucel fica feliz em vê-lo vivo, mas Vitor está um pouco perplexo. O Homem-Chupeta também está confuso com a reação de todos, enquanto Eris pede que ele explique o que aconteceu com ele na noite anterior. Depois de admirar o céu noturno, a natureza chamou. Então ele quis se aliviar, mas escorregou em um de seus modelos de bola e caiu, batendo a cabeça e desmaiando, enquanto sua bebida derramou sobre ele, dando a impressão de que ele estava sangrando. Todos riem quando ele termina sua explicação, mas Eris não está nada feliz com toda essa situação. O mestre da guilda oficialmente encerra o caso após um longo dia de investigação. Gucel convida todos para o banho público local. Ele então se vira para Vitor para agradecer por ajudar a resolver o problema rapidamente. Eles selam as coisas com um aperto de mão, enquanto Eris analisa a situação, pensando em como ele sabia que não era obra da Grande Ordem dos Demônios. Vitor nota sua expressão suspeita e sorri quando ela desvia o olhar. Enquanto isso, na academia, Xiaxi se dirige à sua classe, informando-os sobre a recente aliança entre o exército do Senhor Demoníaco e o reino de Vimber e como eles planejam colaborar para lutar contra a Grande Ordem dos Demônios.
demônios. Ele quer que eles sejam capazes de se proteger antes que a luta comece e está confiando na academia para que eles defendam. De volta ao reino, Eris faz seu caminho para casa por um beco escuro. No entanto, uma figura sombria espreita na escuridão, observando-a. Ela sente uma presença atrás dela e se vira para encontrar Vitor ali parado. Ela fica surpresa porque ele deveria encontrar os outros no banho. Ele corta a conversa fiada e revela sua verdadeira identidade como um dos 4 principais membros da Grande Ordem dos Demônios. Ele espera que sua queda lhe traga alegria. Após uma breve troca, ele rapidamente a subjuga com um soco no estômago. Vitor fica desapontado porque ela ofereceu tão pouca resistência. Enquanto desfere o golpe final, Gussel aparece e segura o soco, abalado, querendo saber o que está acontecendo. O infiltrador está impressionado com a intuição do mestre da guilda, dada a vibração idiota que ele normalmente emana. Gussel se dirige a Vitor como seu amigo, o que o faz rir, pois ele nunca o considerou um amigo. Enquanto continua a zombar dele, o mestre da guilda conecta um soco muito poderoso que o faz voar através de todas as paredes da cidade e para as áreas externas. Ele se certifica de que Eris está bem antes de enfrentar seu oponente. Vitor o espera em seu local de pouso. O mestre da guilda desce com os olhos brilhando de vermelho e diz a Vitor que vai lutar com ele com toda a sua força, fazendo-o arfar antes que possa reagir. Gussel rapidamente fecha a distância e o soca em cheio no rosto. Vitor recebe o golpe e imediatamente retaliam com seu soco, transformando-o em uma troca viril de golpes sem defesa. Vitor fica animado, pois é revelado que ele viveu uma vida insatisfatória devido ao seu tremendo poder, pois nunca conseguiu usar seu poder total contra nenhum oponente, mas ele está em êxtase no momento, pois finalmente encontrou alguém. Vitor informa Gussel que está acelerando antes de desferir 2 socos que fazem o mestre da guilda voar. Ele se recupera rapidamente e estala suas articulações, afirmando que sabe que essa não é a força total de Vitor. Gussel comenta que eles estão se comunicando por meio de seus músculos e o apelida de exaltação máxima. Vitor tenta entender o sentimento que está experimentando, enquanto o mestre da guilda instrui-o a se libertar. O infiltrador fica sério e agradece por permitir que ele use seu verdadeiro poder. Ele começa a liberar um poder sinistro que o faz ficar mais musculoso. Ele revela que nesse estado pode devolver todos os ataques em dobro. Gussel não se intimida e caminha casualmente em sua direção, reconhecendo seu poder. Vitor declara que não se importa com a Grande Ordem dos Demônios, eles estão preocupados apenas em derrotar um ao outro com todo o seu poder. Gussel dá o primeiro soco, que Vitor suporta e retorna com um golpe poderoso, mas o líder da guilda se mantém firme. Eles trocam golpes novamente, mas a intensidade é muito maior. Vitor está adorando cada momento e derruba o mestre da guilda na montanha. Parece que ele aterrissa no mesmo local, pois os animadores não querem o trabalho extra. Quando a fumaça se dissipa, o infiltrador começa a provocar, mas Gussel se levanta com um sorriso, afirmando que ainda não terminou, pois seus músculos estão dizendo para se divertir. Eles correm um na direção do outro novamente, socando-se simultaneamente. O mestre da guilda cai de joelhos e alerta Vitor que está apenas começando. Ele fica surpreso ao vê-lo se levantar, porque sabe que Gussel está bem além de seu limite, com lágrimas escorrendo dos olhos. O mestre da guilda afirma como os músculos de Vitor são tristes, e embora ele tenha aprimorado seus músculos ao mais alto nível, ele só perseguiu a força. Gussel bate no peito de Vitor, mas ele não consegue mover seu próprio corpo. O mestre da guilda revela que os músculos do infiltrador estão chorando. Ele olha para Gussel e o vê de pé, enquanto a presença cresce e aparições de seus camaradas aparecem atrás dele. Vitor fica assustado ao vê-los. O mestre da guilda carrega um soco cheio de tristeza, e o infiltrador arfa enquanto Gussel intencionalmente erra o soco, causando uma grande destruição na paisagem antes de cair sobre seu oponente, ainda chamando-o de amigo. Vitor é o perdedor, uma sensação que ele experimenta pela primeira vez, mas estranhamente ele não sente nenhuma emoção negativa. Vitor coloca gentilmente o corpo inconsciente de Gussel contra o penhasco e sai mancando como um cachorro ferido. Ele é parado no caminho quando Jude aparece de repente e comenta como é raro vê-lo tão derrotado, mas ele tem certeza de que não perdeu. Vitor desafia as expectativas de Jude, pois o infiltrador aceitou a derrota, algo que ele nunca pensou que aconteceria quando encontrasse alguém mais forte. No entanto, ele se sente vivo pela primeira vez em sua vida e supõe que o gosto da derrota também é delicioso. Jude está feliz por ver seu grande desenvolvimento pessoal e sabe que ele era apenas um peixe grande em um pequeno lago. Vitor está certo de que vencerá na próxima vez depois de algum treinamento, mas Jude não acha que haverá uma próxima vez, pois o ataca rapidamente por denunciar a Grande Ordem dos Demônios durante sua luta. O Homem Mascarado revela que seu poder permite que ele se teletransporte através de qualquer espaço, dimensão ou tempo. Enquanto isso, em um local desconhecido, um olho racha enquanto uma energia escura flui para fora. Deatrastra se levanta de seu trono, pronto para fazer sua jogada final. Durante esse intervalo, Shi vai para o salão de treinamento e tenta usar sua magia, mas não consegue. O diretor Barnabas observa com uma expressão preocupada em seu rosto. Destra tem um flashback que evoca emoção, sua raiva o leva a destruir um campo de flores. Enquanto isso, na academia, Barnabas reúne
todos para revelar que convidou Xiaxi para ensinar na escola porque antecipou as batalhas com a Grande Ordem dos Demônios. Beatrice fornece mais contexto, discutindo a criação de seu mundo. Uma divindade decidiu se revoltar contra outra durante a criação, o que causou um conflito devastador que deixou grande parte das terras queimadas. No entanto, o perturbador foi derrotado e selado dentro do mundo, pois Deus odiava tanto os outros que amaldiçoou o mundo. A emoção negativa se transformou nos frutos da evolução. Barnabas assume e revela que esse Deus é a Grande Ordem dos Demônios, e aqueles que comem os frutos máximos da evolução se tornam alimento para ele. Xiaxi comeu o limite superior dos frutos. No entanto, o mago sagrado garante a ele que é seu trabalho proteger o professor, então ele não precisa se preocupar. Isso o tranquiliza um pouco, mas o velho avança para sua próxima revelação. Ele solta a bomba de que Destra foi um aluno na escola, e parece que entendemos tudo errado o tempo todo. Acontece que Destra, o sujeito, é na verdade um homem. Ele e sua assistente, Libera, o pegaram de uma área devastada pela guerra. O garoto perdeu os pais e expressou seu desprezo pelos deuses, o que preocupou o mago. Eles o matricularam na escola, onde ele se adaptou à sua nova vida e ficou apegado a Libura, até dando a ela um prendedor de cabelo de flor que ela adorava. Essa felicidade foi rapidamente destruída quando alguns monstros atacaram a academia, e Destra testemunhou um deles incinerar seu professor favorito. O desespero se tornou insuportável, o que foi sentido pelo grande demônio, que o tentou e fez de Destra um de seus sacerdotes. Ele culpou Barnabas por sua desgraça e prometeu destruir tudo antes de desaparecer. A reunião deles agora se moveu para o lado de fora e é interrompida por Destra. Ele derrota seu antigo professor antes de pedir a Judy para teleportar ele e Xiaxi para uma dimensão diferente. Descobre-se que Síria também foi trazida para um propósito especial. Destra começa a atacar Siege enquanto eles trocam golpes, apesar de alguns dos poderes de Siege estarem bloqueados. Isso permite que Destra obtenha a vantagem, pois ele desfere um golpe incapacitante. Quando ele se prepara para terminá-lo, Síria intervém e ataca o sacerdote demoníaco. Ela não consegue acompanhar Destra, que desfere um golpe fatal. Xi corre para sua esposa e tem seus momentos finais com ela, o que o leva a um profundo desespero, que era o motivo pelo qual ela foi trazida por Destra. O poder sombrio da fruta toma conta de seu corpo, pois ele será usado para reviver o demônio. Ele entra em uma área onde suas memórias se desenrolam, e Deatrastra aponta seu passado e tenta empurrá-lo para o abismo, para que Siege possa ser igual a ele. No entanto, Xi se lembra de todo o amor que também recebeu em sua jornada, o que acaba superando a escuridão. Deatrastra assiste chocada enquanto a fruta se torna azul, e Xi alcança mais uma transformação em um personagem com aparência de shoujo. Isso libera um poder que cura e revive a maioria dos personagens que estavam mortos ou à beira da morte. Em seguida, ele domina Deatrastra com amor, o que move um pouco o vilão, mas ele decide encerrar as coisas para se encontrar com Libura, o que efetivamente o transforma em um fruto da evolução. Com a batalha encerrada, o casal retorna à academia e encontra todos esperando por eles. Após uma reunião de informações, eles partem para um piquenique. Enquanto isso, todos os outros ao redor do reino estão seguindo com suas vidas, embora o perigo ainda esteja à espreita, pois alguém infectado com a fruta se senta no trono, planejando seu próximo movimento. Xi e Síria seguem para um campo onde expressam seu amor um pelo outro e aguardam o futuro, encerrando a temporada. Olá, estou aqui para trazer diversão e conhecimento. Não esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like mágico para não perder nenhum dos nossos vídeos incríveis. Vamos explorar juntos um universo de conteúdo.